Alô, meus confrades, eu tô de volta. 24 horas depois eu tô aqui novamente, num horário que eu disponibilizei aqui para gravar, fazer mais um acréscimo aqui no depoimento, tá bom? Então, ontem eu falei muito sobre a realidade de uma maneira bem generalizada da capital, do Rio de Janeiro, enfim. E agora, nessa sequência, eu vou expor aqui uma situação que eu vivenciei. Agora sim, eu vou tratar com vocês aqui sobre viagem. A gente vai ser uma abordagem focada na viagem, num passeio. Retomando o que eu havia dito lá atrás, que foi uma viagem que eu programei a fim de tirar uns dias, assim, para aproveitar, relaxar um pouco. Eu tenho uma tese comigo que a gente deva trabalhar. Quem não nasceu herdeiro, né? Quem não nasceu em berço de ouro tem que trabalhar, né? É a forma de se ter alguma coisa, de poder viver, sobreviver. A gente deve trabalhar, mas a gente deva também tirar em alguns momentos, em alguma época, uns momentos bons, viver um pouquinho, né? Aproveitar uma viagem, comprar alguma coisa que gosta, de vez em quando comer uma comida que goste. Todo mundo consegue fazer isso? Não. A gente sabe que tem quem está no subemprego luta para sobreviver. Mas eu já falei muitas vezes aqui, quando a gente está numa situação ruim, a gente tem que galgar passos e se projetar para algo melhor, lutar por algo melhor para que a gente possa conquistar essa vida melhor. Enfim, eu trabalho num serviço muito árduo. Ganho um pouco melhor, ganho, mas é penoso assim a profissão que eu sigo, de estresse, de tantas situações ruins. Então, que seja uma vez no ano, tirar ali uma semana, 2 semanas para aproveitar um pouco, faz bem. Eu falo que é melhor do que isso aí, é melhor do que tomar remédio, por exemplo, para desestressar. É um é um antidepressivo natural, vamos dizer assim, né? Estou falando de coisas saudáveis. E foi essa a minha intenção quando eu resolvi ir ao Rio, por gostar das praias, por rever um amigo meu, a gente fazer as trilhas, fazermos os banhos nas cachoeiras, enfim. Eu pensei, vou repetir esse passeio que eu já tinha feito outras vezes, né? Eu até deixei umas coisas anotado aqui, essa parte foi a parte que eu anotei, né, da viagem. O que eu vou partilhar aqui com vocês é uma experiência que você que está me ouvindo aí, você tome como lição. Eu acredito que muitos, ao me ouvir aqui, vai dizer, não, eu não caio nisso aí, né? Eu já aprendi há muito tempo, eu tenho uma perspicácia, parabéns, né? Mas para quem de repente não tem ou não viveu ainda, pode servir como uma lição. Eu já tenho um tempo que eu adotei um lema para mim. Nas hipóteses de viagens, eu não ficar hospedado em casas de parentes, de pessoas conhecidas, mas sim para um hotel. Pode ter apurrinhação no hotel? Pode, mas é bem menos do que você ficar na casa de alguém. As minhas experiências em hotéis, elas têm sido muito, muito melhores do que ficar hospedado. Às vezes o gasto é menor, o sossego é maior, a liberdade é maior, tudo é melhor. E tem sido esse o meu lema, mas tem algumas pessoas que eu abro uma exceção. Eu tenho uma tia no Rio de Janeiro, uma irmã de meu pai, que até acontecer esse episódio no Rio, de dezembro que eu fui, as atitudes que foram tomadas, eu tinha ela assim na conta de uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Ela e toda a família dela, de filhos, marido, da gente ter um bom contato, de eu ser bem acolhido. Eu sempre falava para as pessoas assim que o ruim de ir para lá não eram eles, mas sim o local que eles moram. O meu receio, o meu medo, o meu incômodo era naquele lugar que eles moram. Mas lá dentro da casa, junto com eles, eu não tinha queixa.
Me lembro de uma vez, quando eu estive lá em 2015, eu estranhei. Foi a única queixa anterior ao ano passado, foi a única queixa que eu tive deles. Mas também não foi uma coisa que tenha me prejudicado. Só estranhei, né? Achei estranho. Eu fiz uma programação para ir lá com meu pai no mês de julho. Tipo, eu comprei as passagens, sei lá, em abril para viajar em julho. E passamos 8 dias. Desses 8 dias, ela combinou. Ela tinha, já no ato ali, quando foi para comprar a passagem, ela falou: olha, pode vir. Só que assim, a gente trabalha, tem as correrias aqui, mas pelo menos aí uns 2 dias a gente vai tirar para andar com vocês. Fazer uns passeios aí. A gente vai definir isso até a vinda de vocês aqui. E quando eu fui para lá, isso não ocorreu. Eles não tiraram nem um dia assim para andar conosco. Teve todo mundo ali envolvido nas suas atividades, nos seus trabalhos. Mas isso não foi motivo para mim ficar com raiva deles, não. Dizer, não vou andar mais lá, ou eu tô com raiva. Meio que eles trocaram a programação que poderia ter sido feita junto comigo para ir para um evento da igreja deles. Eles são membros da Igreja Testemunha de Jeová. Eles foram para um congresso, passaram 3 dias. Me lembro de ficou só eu e meu pai lá dentro da casa, lá nos deram a chave da casa. Eu coincidi. Não, pera lá. Não. Eu fui para Cachoeiras de Macacu visitar um amigo meu. E meu pai foi com eles nesse congresso. Só que ele voltou um pouco antes. Tipo assim, eu fiquei 2 dias em Cachoeiras, ele ficou 2 dias lá para esse congresso. No dia que ele foi para mim voltar de Cachoeiras, ele voltou também e ficamos ali. Que foi uma viagem assim. Foi uma das piores viagens que eu também já fiz na minha vida. E foi a última também, para dizer assim, passeei, né? Planejei uma viagem turística com meu pai. Foi a última. Nunca, esse ano faz 10 anos, né? 10 anos. Depois disso já rolou algumas viagens por motivo de doença, que eu fui com ele. Assim, mas passeio turístico não. Não mesmo. Porque eu não vou repetir aqui, eu já contei essa história lá para trás. Mas foi um passeio assim que eu não voltei bem, né? Eu não voltei relaxado, feliz por conta dele, né? Mas retomando aí, eu tinha essa minha tia na conta de uma pessoa maravilhosa. Ano passado, deixa eu ver. Foi ano passado. Ano passado ela esteve aqui, essa minha tia. Ela passou um mês aqui. Ela passou o mês de julho conosco aqui. Aí se dividia, ficava um dia na casa de um dia na casa. Ela ficou mais na casa dos irmãos dela aqui. Chácaras, acampamento, enfim. Olha o que ela fez. Antes dela vir pra cá, primeiro ela foi pro Maranhão. Ela saiu do Rio e foi pra São Luís visitar uma pessoa lá que ela tem amizade. De lá eles desceram para os Lençóis Maranhenses. Passaram acho que 3 dias nos Lençóis Maranhenses, lá em Barreirinhas. Me lembro dela me ligar em junho, maio ou foi junho, por essa época assim, mais ou menos. Ela me ligou: olha, tal dia, estamos pegando voo, a gente vai lá para São Luís, de lá a gente vai... Ô meu sobrinho, vamos também. Sei que você gosta de passear, me convidou para ir junto com eles fazer o passeio lá dos Lençóis, mas eu não podia, eu tava apertado financeiramente, já tinha outros compromissos, eu recusei. Eu falei: mas estou aqui, quando a senhora vier aqui a gente vai aproveitar bem, né? E veio à minha casa, teve um dia que eu fiz um almoço aqui, fiz churrasco, recebi eles. Então, era um pessoal assim da parte de meu pai que eu tinha um carinho enorme, que eu gostava deles, que eu os via mais do que parentes, assim como meus amigos. 2022, também, no mês de dezembro, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu lembro que eu cheguei lá no dia 8. Eu cheguei na manhã do dia 8 de dezembro. Eu fiquei do dia 8 ao dia
do dia 8 ao dia 10, né? Eu passei 8 dias lá. Aí, olha o que eu fiz naquela época. Eu tava com uma cisma de ir pro complexo de favelas da Maré, que é onde ela mora. Mas ao mesmo tempo eu tava a fim de conhecer outros lugares no estado do Rio. Porque eu não vou, toda vez que eu for pro Rio, eu tenho que ficar, só ficar lá na casa da minha tia, não. Tem outros lugares que eu possa conhecer, né? E eu montei um roteiro. Eu lembro que quando eu desci no aeroporto, lá no Santos Dumont, de lá eu passei a tarde, só dando uma pincelada. Eu passei à tarde lá na capital, fui lá para Copacabana. À noite eu peguei um ônibus, fui para Petrópolis, fiquei 2 dias em Petrópolis. Voltei de Petrópolis, desci na rodoviária, só troquei de ônibus. Peguei o próximo ônibus que ia para Cachoeiras de Macacu. De lá segui para Cachoeiras de Macacu, fiquei 2 dias. Voltei de Cachoeiras na rodoviária, somente troquei de ônibus e já desci para Arraial do Cabo. Olha, para vocês terem uma ideia, a minha intenção era ficar mais um dia só. Quando eu voltasse de Arraial, eu ia passar um dia no Rio de Janeiro, que era exatamente um dia. Aí primeiro combinamos que eu iria, não, que eles iriam comigo para Arraial. Aí depois desistiu, não vamos mais. Aí eu falei, ó, eu vou passar um dia. Quando eu voltar de Arraial, eu vou passar um dia no Rio de Janeiro. E a gente podia combinar de passar esse dia juntos. Ir pra praia, fazer alguma programação juntos. Pessoal, mas assim, olha o que aconteceu. Aqui foi uma questão psicológica. Eu tava lá em Arraial, ia muito bem o meu passeio, curtindo, aproveitando lá. Olha, tudo foi bom. Olha, os 2 dias que eu fiquei em Petrópolis foi bom. 2 dias em Cachoeiras foi bom. Arraial do Cabo, pra mim, foi o melhor de todos. Assim, muito, muito bom o passeio lá. Passeio de barco, banho na prainha. Eu guardo assim, esse aqui é o passeio que eu fiz assim, que foi tudo de bom, tudo de bom. Mas eu tava lá em Arraial, eu fiquei com aquela coisa assim, poxa, eu vim no Rio, o pessoal é tão gente fina comigo, tão legal. Aí eu lembro que eu ficava trocando mensagem com a minha tia, e ela falava bem assim pra mim. Ela, ei, Vitor, eu tenho certeza, é tua mãe, né, Vitor? Tu não vem aqui, tu não quer vir aqui pra casa, é por causa da tua mãe, né, que tá com medo de você vir pra cá. Aí eu ria, eu falava, tia, eu também. Eu digo, eu também, eu tenho medo de ir pra aí, meu Deus do céu. E ela, meu filho, mas tu acha que eu vou lhe colocar em risco? Pode vir, a gente mora aqui há mais de 30 anos, eu não ia trazer você pra cá se não tivesse o mínimo de segurança aqui. Não, quantas pessoas já recebi aqui? Eu sei que nessas conversas com ela, eu meio que fiquei assim com aquele pesado dentro de mim, assim, de não ir lá na casa deles, ficar um pouquinho. Aí eu mudei meus planos. Eu resolvi, olha, eu tava com 3 diárias pagas. Eu lembro que eu fui para eu fui para Arraial numa manhã de segunda-feira. Eu só ia sair de lá na quinta. Na quinta, depois do meio-dia que eu viria pro Rio. Aí eu ia passar a quinta, né, o restante. Eu ia chegar já de tardezinha no Rio. Aí a sexta-feira eu ia passar o dia todo. Dormir no sábado é que eu ia. É que eu vinha me embora, né? Então, isso é o que eu tô lembrando aqui de cabeça. Quando deu quarta-feira, eu mudei de ideia. Eu já tinha passado, eu fiquei o resto de segunda, terça. Quando foi na quarta tarde, eu resolvi ir embora. Curti só 2 dias do passeio. Eu ainda tinha a quinta-feira para me aproveitar. E eu antecipei. Eu até falei pro rapaz lá do hotel. Eu falei, não, eu já vou me embora. Mas, rapaz, você não vai aproveitar mais. Eu falei, não, de outra vez eu curto mais, porque surgiu uma situação, eu tenho que ir embora. E aí ficou uma diária que eu paguei e não aproveitei, né? E aí fui, desci, cheguei já escurecendo lá no Rio. O marido dessa minha tia, liguei para ela, não, tia, eu vou aí ver vocês. Eu digo, eu vou aí na casa de vocês. Eu fiquei 1 dia e meio. Eu lembro que eu dormi quarta, passei a quinta. Na sexta-feira eu vim embora. Acho que foi uma coisa assim. Eu ainda aproveitei, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu fui. Foi o dia que eu conheci a praia do PP. Foi até um. Eu nunca vou me esquecer disso, né? A minha gratidão. Foi um rapaz aqui que me seguia no canal que me levou lá. Ele é morador lá do Rio.
Eu já tinha um contato com ele pelo Telegram, a gente combinou e fomos lá. Hoje eu não me vejo indo no Rio de Janeiro sem curtir aquela praia. Eita, é só começar a falar, a garganta fica seca. E vim-me embora. Olha, um dia e meio que eu fiquei lá na casa da minha tia, nós saímos à noite para comer, nós batemos papo até altas horas da noite. Eu só não fui pra praia porque eu já tinha combinado com esse outro meu amigo, dele ir comigo, aí não os ocupei, né? Eita, de repente passou um carro de som aqui, me atrapalhou. É, o que que eu queria cravar aqui, pra ficar bem fixado, foi que eu fiz um passeio em 2022 e eu fiz uma visita. Foi uma visita rápida, ali, coisa de um dia e meio na casa dessa minha tia. E foi um tempo suficiente, assim, pra gente botar os papos em dias, pra gente ficar um momento juntos ali, aproveitar e eu vim embora. Os demais passeios, pessoal, foi perfeito. Perfeito, perfeito. Petrópolis eu fiquei em hotel, tranquilo, só lucro pra mim. Foi só tudo de bom ter ficado naquele hotel. Cachoeiras de Macacu, por mais que o meu amigo me deu uma assistência, andou comigo, tal, mas eu tava lá no hotel. Lembro que foi eu dei sorte, eu peguei um hotel tão bom, eu até indico aqui, só que nessa ocasião eu peguei esse hotel bem barato na época. Ficou R$ 100, acho que eu paguei 200, foi R$ 100 a diária. Cara, mas um hotel muito bom, ó. Hotel Neto, bem, não fica de frente à rodoviária. Foi tudo de bom, meus amigos. Assim, aquele passeio. Voltei feliz, muito feliz. Mas eu ouvi uma queixa. Eu ouvi uma queixa quando eu estava lá na minha tia. Aqui eu até dei um nome, eu batizei ela. Eu vou chamá-la aqui. Eu acho que eu já tinha dado um nome para essa minha tia, mas eu não lembro agora. Eu batizei ela com o nome de Darcy. A tia Darcy. Ela. Meu pai tem 4 irmãs. Eu tenho 4 tias da parte de meu pai. Ela é a mais nova das minhas tias. Acho que a diferença dela pro meu pai é de um ano. Ela é mais velha que meu pai, acho que um ano só. Meu pai tá com 63, ela deve estar com 64 agora. Eles foram os 2 irmãos que foi. Imagine assim, enquanto as outras irmãs, bem mais velhas, já estavam todas casadas. Era minha avó e as filhas mais velhas parindo, né? Meu pai tem sobrinhos que são mais velhos do que ele. Os filhos mais velhos dos irmãos dele. É, Essa minha tia Darcy, ela foi criada junto. Ela foi a pessoa que mais conviveu com meu pai, assim, contando ali da infância até a fase adulta. Tanto que quando eles ainda molecotes vieram do Maranhão pra cá, morar na casa de outra tia minha, bem mais de idade, vieram os dois. Foi os dois juntos que vieram. Ela parece que com 11 anos e meu pai com 10, foi uma coisa assim. Terminaram de se criar aqui na casa da tia Doraci, que é a irmã de meu pai que mora aqui. Então, assim, dos irmãos tudinho, eu percebo que essa minha tia lá do Rio, ela é a que mais gosta do meu pai. É a que é mais apegada, assim, com ele. Ela gosta dos outros, tem amizade e tudo. Mas meu pai é o queridinho dela, sabe? Assim, que é aquela maior paparicação com ele. Ela, quando vem pra cá, é a casa que ela mais fica hospedada, na casa do meu pai. Ano passado mesmo, lá foi o ponto de apoio dela. Quando ela chega, ela se arrancha lá, pode rodar nas casas dos outros, mas ela vai daqui, vai dacular, lá é o ponto de apoio principal. É lá que ela fica, é lá que ela guarda. Se ela tiver coisas pra guardar, pra trazer, fica guardado lá na casa do meu pai. Então, aqui eu tô dando aqui são deduções minhas. Eu tô assim, foi um entendimento que eu encontrei para uma situação. Eu não consegui achar uma outra explicação para o que aconteceu. E aí ela ficou queixosa na época, sabe? Ela, poxa, mas demorou tão pouco, meu Deus, demorou tão pouco. Agora não sabe nem quando é que vem de novo, né? Vai demorar para vir de novo aqui, eu vou demorar para te ver. Aí ela é muito brincalhona, essa minha tia, sabe? Eu sempre achei ela muito bom. Ela é muito de levar as coisas pro lado do humor. Eu ri quando eu converso com ela.
Aí eu falei, eu digo, mas que conversa, tia? Eu digo, a senhora pode escrever no seu caderninho aí, não vai 2 anos, eu tô bem aqui de novo. Eu falei, não, vamos fazer um combinado? Eu digo, olha, eu não vim dessa vez, eu não fiquei mais dias aqui na sua casa, porque realmente eu não tinha muitos dias, eu já tinha outros compromissos. Uma outra tia, minha irmã de minha mãe, dia 18 tá chegando lá na minha casa, e aí ela vai com a minha mãe pro Maranhão, enfim, aí eu tenho que tomar de conta, então eu antecipei, eu programei essa viagem, tá, eu tô com os dias em tudo contado, assim, não dá para extrapolar muito, né? E eu queria aproveitar esses outros lugares que eu não fui ainda. Eu falei, mas pode confiar que na minha próxima vinda, eu vou dar uma prioridade aqui de novo. Eu venho para cá, eu vou demorar mais dias aqui. E foi o que eu pensei. Foi tanto que em 2022 eu fui com aquela. Foi uma viagem que eu pensei assim: eu não vou gastar muito, não quero gastar muito. Então, fora do Rio, o único lugar que eu planejei de ir foi só em Cachoeiras. Eu gosto de ir lá visitar o meu amigo Honório. E assim eu fui. Quando chegou ali setembro de 2022, que eu resolvi ir, eu combino com ele, liguei pra ela, combinei com ela, né, saber se ela ia estar. Falei, ó, dessa vez eu tô indo pra ficar na casa de vocês, tá? Vou ficar aí uma semana mais ou menos. E uns 8 dias. Desses 8, 2 dias eu vou ficar lá em Cachoeira, 6 eu passei com vocês. Eu achei que eu não ia, ainda ia falar do passado, mas aqui tem um detalhe que eu preciso voltar lá atrás. Pessoal, quando eu fui em 2011 e 2012, que foi duas épocas que eu andei lá, 2011 eu fui no final do ano, 2015 eu fui em julho. Como é que era o sistema? Como que foi o sistema que eu fiz lá na minha tia? Eu ia pra lá. Na verdade, eu falo que eu fui muito corajoso, assim. Eu fiz coisas que hoje eu não faço mais. Em 2020, em 2011, 2015, de acordo com as orientações que eu seguia dela, ela dizia assim: olha, quando você chega aqui, 2 dias, 3 dias, é melhor você estar sempre com a gente, né? Mesmo que vale pegar o ônibus, um vai contigo, que aí no mercado um de nós vai com você, para não estar. Mas depois dos 3 dias, para máfia, né? Para máfia, para facção que comanda aqui, eles já sabem, eles já têm ciência que você está aqui em casa. Se na pior das hipóteses acontecer de um deles te abordar, é só você explicar: não, eu estou lá na casa da Darcy e do fulano, marido dela, são meus tios, eu estou de férias, eu vim lá do Pará e estou só passando uns dias de férias ali na casa deles. Pronto, você não vai ter problema. Nessa minha ida do ano passado, eu acabei descobrindo uma coisa. Eu descobri uma coisa que vai além disso, né? Não é só eu estar andando ali e alguém me abordar, não, tá? Por isso que quando ela dizia assim pra mim: não, pode ficar tranquilo que a gente não vai te botar em risco aqui, calma que eu vou chegar lá, tá? Deixa eu até anotar que às vezes deixa eu botar bem aqui pra não esquecer. Pronto, eu boto uma frasezinha chave, é suficiente para não esquecer. Mas lá em 2011, 2015, passados os 3 dias, eu confiava. Vocês acreditam que eu teve várias vezes que eu saí sozinho? Sozinho não, com meu pai, né? Nós saímos os dois, botava a mochila nas costas e ó, se mandava. Ia pegar ônibus, ia pro comércio, ia e voltava só. Meu Deus, assim... mas eu acho que eu não tive tanto medo, porque foi numa época... Eu lembro que essas 2 vezes que eu fui lá, foi naquela época das pacificações. Me lembro que eu andei no teleférico. Eu fiz um passeio no teleférico que a gente passava por cima dos morros todos ali, né? Morro da Baiana, Morro do Alemão, Morro do Caju. Eu vi tudo aquilo ali, sabe? Tenho fotos lá de cima. Depois acabou, né? Segundo a minha tia, disse que foi os traficantes não permitiram, porque os turistas estavam fazendo vídeos e filmagem, eles não aceitaram. Começaram a dar tiro no rumo do teleférico, aí fechou, né? As estruturas estão lá, mas não funcionam. Pessoal, quando eu estava lá, igual eu falei aí, foi o evento que eles foram da igreja. Às vezes os meninos estavam estudando, os filhos dela que ainda eram crianças ainda nessas épocas. O filho dela do meio, quando eu fui em 2011, ele estava com 10 anos de idade, esse meu primo. A outra estava piquititita, acho que de uns
8 para 9 anos, sei lá. Eu não lembro bem a idade, mas era criança ainda. O máximo que eu cheguei a ocupá-los era dizer assim, me leve bem ali na parada ali do coletivo, que fica da casa deles, lá pro ponto de pegar ônibus na Avenida Brasil, dá uns 3 quarteirões. Era na ida, era na volta, eu ligava, ó, tô aqui, já desci do ônibus aqui, se puder vir. Mas assim, passados os 3 dias, eu já entrava sem medo ali, entrava, saía. Eu tive uma situação, esse aqui eu vou recordar, eu tive uma situação em 2011, que eu já estava o quê? Com 8 dias, 7 dias, 8 dias, eu precisei numa lan house imprimir um bilhete da passagem aérea. Naquela época a gente não tinha esses virtual, né? O celular com Android para olhar, o quê? 14 anos atrás, né? Aí eu tinha que imprimir o papelzinho com tudo, tava tudo escrito, o código, o horário, tudo lá, né? Lembro que era um voo da Azul. Aí eu fui numa lan house, eu saí com uma agenda, um celular pequeno da Samsung, um celularzinho preto e uma caneta, carregando na mão. Aí eu perguntei pra minha tia, eu falei, tia, onde é que tem uma lan house aqui? Ah, você pode ir daqui uns 2 quarteirões ali, tu vira, tem uma lan house. Me ensinou mais ou menos, pode ir lá. Era mais ou menos assim umas 16 horas. Era de tarde. Nesse dia eu tinha passado a tarde, eu passei uma tarde lá na casa dela. Pois eu fui de pé. Quando eu entrei, eu fui lá no balcão, falei com o atendente, eu falei, pode botar tempo livre aí pra mim. Sentei lá na mesa, pessoal, foi questão de minutos. Eu lembro que eu tinha aquela rede social do Orkut e a página da Azul. E eu tô lá no teclado lá e no mouse, olhando mensagens, olhando coisas lá no Orkut e a página da Azul e a agenda aberta. Eu lembro que minha agenda estava aberta, eu tinha umas anotações lá, inclusive do voo, e o telefone. Pessoal, de repente entrou um negão de short, sem camisa, daquele esquema, 2 pistolas na cintura, um radiofone na mão. Ele entrou calado, aí ele foi lá na mesa, ele foi lá no balcão e eu acho que eu tava até com, geralmente naquela época das lan house a gente usava muito fone de ouvido, eu com fone de ouvido aqui, escutando alguma coisa. Meus amigos, de repente a tela do computador se apagou, ficou escura a tela. Aí eu olhei assim pro rapaz lá eu digo, oxe. Aí eu me levantei, né? Deixei todas as minhas coisas lá na mesinha e fui lá no balcão. Nesse ato que eu saio da cadeira e vou lá no balcão, o negão saiu do balcão e eu pensei que ele tava indo embora já, né? E eu não. Aí eu perguntei, eu falei, moço, mas por quê? Eu falei, por que desligou ali? Aí ele falou, não, teu tempo já acabou. O tempo já acabou. Eu falei, não. Meu Deus, eu falei, não tem 10 minutos que eu sentei ali no. Eu falei, nem resolvi, ainda tinha uma coisa para me imprimir ainda. Eu falei, não, por favor, bote o tempo. E ele, não, seu tempo já acabou. Enquanto ele falava isso, eu falando e mexendo. Meus amigos, quando eu olhei, o negão tava sentado na minha cadeira lá. Eu me lembro como hoje, assim, eu fiquei alguns minutos. Na hora que eu vi a cena, eu não falei mais nada, eu fiquei em pé, parado ali. Ele tava folheando a minha agenda. Folheou e folheou, folheou. Depois ele pegou aqui o mouse, olhou tudo que eu tava mexendo no computador. Pronto, quando terminou, ele só olhou assim, deu um balançado assim de cabeça, como que ok, né? Tá tudo bem. E aí já saiu, abriu a porta e foi-se embora. Aí o rapaz que tava tomando caneta disse, agora você pode voltar lá pro seu computador e vá terminar o que você tava fazendo. Fui lá, olhei, imprimi o que tinha que imprimir, voltei. Quando eu cheguei, eu contei isso aí pra essa minha tia, o que tinha acontecido. E ela, meu filho, é porque ele ficou desconfiado. É porque tu não mora aqui, né? Tu não mora aqui. Ele foi lá saber o que você tá vindo fazer lá. Ele foi lá saber, mas aí ele não olhou, ele olhou a tua agenda, olhou lá na tela do computador, não viu nada demais. Ele com certeza ele entendeu que você não é daqui, que você tá só visitando e pronto. Mas eu fui em 2015, ainda fiz tudo de novo, de ficar andando sozinho, acreditando ali naquelas palavras, mas depois, aí eu demorei, meus amigos, eu voltei lá em que ano? Foi 2022 que eu voltei lá. Eu tinha passado 7 anos. 7 anos sem ir no Rio de Janeiro, de 2015 a 2022.
Resolvi ir lá. Só que dessa vez eu já fui com mais. Eu fui com medo. Um medo maior. Assim, eu fiquei. Ainda que eu vá lá, eu não vou dar bobeira. Não vou marcar bobeira nessa minha ida. Me lembro que nessa ida de 2022 eu saí, eu passei um dia fora, né? Mas naquele esquema assim, ó, o meu primo foi lá, me deixou de manhã, só tomava café e ó, tipo 7h30, 8h já ia lá pro ponto. Chegava de noite, às vezes 8 da noite, 9 da noite, aí ligava, ó, tô aqui, vem me buscar. Porque eu tinha medo de entrar sozinho, eu tinha medo de uma abordagem. Em 2022, eu lembro que quando eu saí da rodoviária, no carro deles, que nós chegamos, bem na entrada, eu acho que é quase todas as ruas que dá acesso ali àquele complexo de favelas, por mais que a rua ali seja asfaltada, mas eles cavam um buraco, a facção, e botam umas colunas roliças assim de ferro, de um ferro leve, mas bota o carro, você não passa ali de carro sem a autorização, e eles estão ali circulando, né? E eu lembro de ver o meu primo, esse meu tio falou, vai, meu filho, vai lá falar com fulano. Eu sei que eu vi meu primo conversando com um deles lá, conversou, e aí já estavam tirando lá, tiraram lá as peças lá, e aí passou com o carro. E eu lembro, pessoal, igual eu falo pra vocês, assim, todas essas minhas idas ao Rio, e principalmente essa minha ida à favela, eu fui, mas eu não vou negar pra você. Se você me perguntar assim, Vitor, mas tu se sentia tranquilo? Tu se sentia bem de estar ali no meio daquela situação? Não. Eu não me sentia bem. É um medo, assim, é um medo constante. Medo, assim, da mão ficar fria, sabe? Eu lembro que nós passando, aí eu já vendo aquelas pessoas circulando de moto por ali, sabe? Um fuzil nas costas. Pessoal, é muito, eu não tô falando, não é um, dois, nem três, não. É muitos mesmo. São centenas de pessoas. Você vê desde crianças, meninos ali de 12, 13 anos, a jovens, homens mais velhos, mulheres também. São barracas de vender droga à luz do dia ali nas esquinas. Vi muitos também ali, sabe? Você vai tá passando de pé ali, tá as barraquinhas ali. Os caras tudo armados ali, 4, 5 em volta de uma mesa. Como se estivesse vendendo doce, vendendo qualquer outra coisa assim. Uns pacotinhos de pó, de cigarro de maconha, todo tipo de drogas variadas ali. Já bota tudo organizadinho, as fileiras. Eu vou chamar aqui, na minha visão, qual é o nome que eu daria para uma coisa daquela? Ali para mim é o submundo. É o submundo. Olha que eu moro. Quando eu comparo a minha cidade aqui no interiorzão do Pará, um lugar que não tem muita estrutura, tem pobreza, é isolado, é uma região isolada assim do resto do. Tem lugares no norte aqui que é mais isolado do que onde eu moro, mas aqui isolado que eu falo é porque é tudo muito longe, sabe? Com exceção de Palmas, as demais cidades grandes aqui, tudo é mais de 1.000 quilômetros, é 1.000, 2.000 quilômetros. Por isso que eu falo que eu moro numa região isolada. Mas se você me perguntar assim, Vitor, entre ficar onde tu tá bem aí e ir lá para aquela favela do Rio, onde tu escolheria e onde tu acredita que seria melhor, eu diria que eu estou no paraíso. Eu moro num paraíso. E eu não trocaria jamais viver aqui, nessa tranquilidade que eu tenho, nessa segurança que eu tenho aqui, para ir para um lugar daquele. Todos nós aqui lamentamos desse pessoal, parentes nossos, viver até hoje, né, num lugar daquele. Que para mim é inóspito. É inóspito, é o submundo assim, do que há de pior. Macabro. Extremamente macabro no lugar daquele. Eu me lembro passando e vendo aquelas pessoas ali, eu sempre falo, é uma frase clichê minha. Meu tio, eu falei, tá seguro aqui, né? Não tem. Pode ficar tranquilo, meu filho, pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer com você. Mas a grande diferença de mim para eles é porque por eles já viverem há mais de 3 décadas ali, eles já se adaptaram. Para eles é normal aquilo ali. Para mim não. Toda vez que eu vou para lá é muito estranho, né? Mas como se diz, cada um com suas escolhas. Quando eu me programei
para ir ano passado. Eu saí daqui no Natal, no dia 25, eu fui para Palmas e eu cheguei à noite, no dia 26. Fiz um voo até Guarulhos, de Guarulhos fui para Congonhas, 40 minutos de voo. 40 minutos de voo de lá para Santos Dumont. Quando eu cheguei lá, essa minha tia já estava me esperando. Ela foi pro aeroporto me esperar. Pessoal, mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Olha só, eu cheguei lá no dia 26 de dezembro, né? Os fatos que eu contei no conteúdo, no vídeo anterior, eu falei um histórico aqui sobre meu pai, né? Eu já havia o atrito lá por conta dele ter recusado viajar comigo lá pro tratamento dele. Depois foi a briga por conta do lote, me esculhambou. Ou seja, o resto de novembro e dezembro eu já não estava mais andando na casa dele. Mas eu não... Como até hoje, com exceção de uma pessoa aqui, da tia Doraci, eu nunca andei expondo isso, falando para um, para outro, não tô mais andando lá, tô com raiva, eu não falo. As pessoas, às vezes até chegam para mim e perguntam, como é que tá teu pai? Tá tudo bom, ele tá... Não, meu pai tá de boa, tá lá na casa dele. Mas tu não foi lá? Não, faz dias que eu vi ele, às vezes eu até minto. Não, eu já conversei com ele só pelo celular, mas faz dias que eu andei lá. Mas ele tá bem. Eu não fico, porque eu evito de estar falando para não virar fuxico, e também porque eu sei que as pessoas têm uma tendência, às vezes, de querer ficar mais do lado. Entre pais e filhos, sempre as pessoas costumam ficar mais do lado dos pais, né? A mãe e o pai sempre é quem tem mais razão. Então eu já evito para não instigar mais ainda o assunto. Mas eu senti uma diferença dessa minha tia, porque quando eu combinei com ela, não, pode vir, meu filho, pode vir. Mas eu não vi muito assim aquele engajamento de entrar em contato. Vocês acreditam que ela entrou em contato comigo quando eu estava em São Paulo? Tipo, esperando o voo de retorno, foi que ela mandou, meu filho, você já tá onde? Você já tá em São Paulo, já tá vindo pra cá, que hora que você vai chegar? Eu falei, tia, eu vou chegar por volta de umas 9 e pouco da noite, eu tô chegando aí. E ela foi pra lá, né? Pessoal, o que eu vou partilhar aqui com vocês foi uma situação foi um contato que eu fiz com ela antes de eu chegar lá. Talvez coisa assim de uns 5 dias antes de eu ir pra lá. Um dia eu liguei pra ela, conversei um pouquinho, aí ela disse assim pra mim, ela falou, olha, eu tenho uma notícia boa pra te passar. Você vai chegar aqui dia 26, né? Eu combinei, eu acabei ficando lá do dia 26 até o dia 2. No dia 3 eu segui viagem. Dá o quê? 5 mais 2, 7. 7 dias que eu fiquei lá, né? Ela falou assim, Vitor, eu tenho uma notícia boa pra te passar. Esse período, esses dias que você vai ficar aqui, entre o Natal e o Ano Novo, todo mundo aqui em casa vai estar livre. Nós estaremos todos livres. Ninguém vai trabalhar. Minha filha tem um emprego dela, mas ganhou recesso. O filho dela trabalha junto com o pai. Eles atualmente estão mexendo com obra, com serviços de construção. Meu marido e meu menino também já falaram, essa semana não iremos trabalhar. Vamos ficar só em casa. Eu também não vou fazer faxina. Tem uns patrões meus que até viajaram, não vou precisar. Então, assim, tá todo mundo livre. Tá todo mundo livre aqui em casa. Então, você vai vir? Ela falou, inclusive, veio uma irmã de meu marido, que mora no Maranhão, veio pra cá também com o marido dela. E só que ia ficar noutra casa, né? Ia ficar noutra casa. Nós vamos estar junto aqui, meu filho, pra passear mesmo. É pra curtir. Se dessa vez você não vai passear sozinho. Meus amigos, nesse momento que ela me passou essa informação, eu achei até bom isso aí. Eu digo, que bom. Falei, vai ser bom demais. A gente vai poder andar juntos, né? Aproveitar melhor. Pra mim, seria até uma segurança isso aí, eu pensei, né? Eu não vou estar andando sozinho, sempre junto com eles conhecem melhor, né? Enfim. E acreditei nisso. E aí fui pra lá. Cheguei lá. Fomos comer, fui dormir. No outro dia acordei tarde. Eu cheguei lá, meu Deus, deixa eu ver. Eu cheguei lá numa quinta-noite, passei a sexta.
Eu passei a sexta e no sábado de manhã eu fui para Cachoeiras de Macacu. Aqui, pessoal, a partir desse momento aqui do relato, eu vou narrar para vocês uma sequência de fatos que eu gostaria muito, assim, quem puder aí, quem tá me ouvindo, comentar esses fatos, para ver se nossas opiniões vai bater, mas eu não vi isso como uma atitude de boa fé, eu não vi isso como uma atitude legal, uma atitude bem intencionada, de forma nenhuma. Olha o que eu falei para eles já à noite, eu falei assim, ó, amanhã, como eu tô cansado da viagem, eu não vou sair de manhã, pode ser que eu levante 8, 9, e aí vou almoçar. Quando for lá para as 13 horas eu vou descer lá para Copacabana. Eu digo, eu quero ir lá para Copacabana. Tomar um banho, vou bater perna lá naquele calçadão, quero passar a tarde lá. Tomar uma água de coco. Eu até fiquei assim, eu digo, como é que eu vou? Eu digo, se eu for sozinho, só vai ser complicado para me banhar, né? Porque se eu carregar uma mochila, como é que faz? Mas se não der para banhar, mas pelo menos eu vou ficar livre. Passar a tarde vendo o mar, contemplando aquela paisagem bonita. Quando eu falei isso para ela, ela falou, você quer ir amanhã para Copacabana? Não, pois nós vamos contigo. A gente vai com você. Então, pode ficar combinado assim, depois do almoço. Tia, então tá bom, lá para 1 hora a gente vai, né? 1 hora da tarde. Fechado. Pessoal, no outro dia, eu acho que eu levantei, era umas 8 e pouco da manhã, tomei café, fiquei lá por a cozinha, batendo papo. Eu não consigo lembrar aqui, mas parece que o marido dela tinha dado uma saidinha, mas ela realmente ficou em casa, né? Foi fazer almoço e nós ficamos ali. Minto. Nós fomos pro supermercado, eu e ela. Eu lembro que eu fui de pé, mas ela, e na volta o meu primo nos trouxe com as compras no carro deles. Eles têm um carro. Eu lembro que só do meu bolso eu gastei uns R$ 500 de compras. Eu vou ficar uma semana aqui, mas é porque é caro, meus amigos. Eu não achei barato, não. Mas assim, eu tirei 2 peças de carne para assar, vinho. Eu quis dar uma ajuda. Eu pensei, daqui um dia vai ter o ano novo, né? Então eu já vou comprar as coisas aqui pro ano novo. Frutas, verduras. Ela deu 2.000 essa compra. A que ela fez deu 1.500. Que eu acho que já era a compra do mês dela. Para muitas coisas. E a minha deu 500 e pouco. Foi uma ajuda que eu... Você pensa que R$ 2.000 dá muita coisa, gente? Não dá. Olha, aqui em casa, eu e a minha mãe, a gente não ostenta. Eu não vivo fazendo aqueles mega almoço final de semana aqui. É tudo ali, ó. Economizado, regrado. É 2.000. 2.000 de supermercado no final do mês. O básico é aquela comprinha semanal. Porque cada ida minha lá é 300, 400. Coisa que hoje mesmo já vou ter que ir lá. Não, hoje não, amanhã. Ou seja, eu tive lá, acho que foi sexta ou foi sábado da semana passada. Já acabou algumas coisas, já tem verduras ali na geladeira que acabou. E sempre é nesse ciclo. Acho que passa de 2.000 a compra. Passa de 2.000. E lá que eles são o quê? Eles são 4 pessoas. Tem uma filha dela que já foi embora. Fizemos as compras. Chegamos, a filha dela estava cuidando, já tinha comida pronta quando a gente chegou. Nós chegamos, era mais ou menos 1 hora da tarde. Pensei, vai atrasar um pouquinho o combinado, né? Sentamos, fomos almoçar. Pessoal, e eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando a atitude, né? Pensando assim, não, eles vão já se arrumar. Pessoal, quando eu olhei, ficou aquela coisa. Não, eu vou ali resolver isso. Porque eu tenho que enxagar uma roupa ali em cima, rapidinho. Fulana, tu vai guardar as compras. Fulana, tu vai lavar a louça. Vai fazer isso. Meus amigos, deu 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas. E nada. Ninguém tocava no assunto. Ou aquilo, assim, eu lembro quando foi dando assim, a partir das 15 horas, aquilo começou a gerar uma mágoazinha. Porque, poxa, eu tava ali para um passeio, era o meu primeiro dia ali do passeio, que se fosse assim, não, imagine se eu estivesse lá, eu sempre vou fazer essa comparação, imagine se eu estivesse lá no hotel. Vocês acham que se eu estivesse no hotel eu não teria ido para Copacabana? Vocês podem ter certeza, eu podia ter levantado 9, 10 da manhã, se fosse um hotel que tivesse café, eu ia tomar meu café meio-dia, eu ia caçar um lugar para me comer, pagar um almoço para mim, 1 hora da tarde eu já estava descendo para lá de Uber, ou então de coletivo, que fosse, Uber ou coletivo, 13 e pouco eu já estava lá, meus pés dentro da água.
Pois fiquei sentado lá, meus amigos, sentado assistindo televisão, ia lá pra cozinha. Eu não fiquei cobrando, sabe, gente, embora, gente, ia se esperando. O pessoal sabe que horas que eles tomaram uma providência de, por dizer, vamos sair, vamos. Eram umas 17h30. 17h30, 17h40. Quando ele estacionou o carro lá na frente da casa e bora. Fomos nós ali, os daquela casa, e outros parentes do marido dela no outro carro. Que inclusive tá aí, você em algum momento aí da gravação, você deve ter visto imagens das avenidas, da orla, né? A orla de Copacabana, a orla lá acho que é Praia de Botafogo. Sabe, o combinado era para irmos, que eu queria ter ido, né? Era para ir para Copacabana. Sabe para onde eles me levaram? Lá pra Praia Vermelha. Praia Vermelha, que fica do lado do Pão de Açúcar. Eu acho que tem até uma pequena gravação aí que eu fiz com o celular. Foi um lugar ruim? Não. É um lugar bonito. Pra banho, não. Eu não indico aquele lugar. Eu já me levaram 2 vezes naquele lugar ali. Eu nunca banhei naquela. É uma água escura. É uma água escura, esverdeada, fundo. Eu falo porque eu já vi gente banhando ali. Você dá 3 passos, você já tá com água no pescoço. É fundo. Meus amigos, quando nós chegamos lá já estava escurecendo, já estava anoitecendo. Quando eu olhei, tava aquela nuvezona assim cinzenta, cinza com azul, mas eu nunca ia imaginar que ia chover, né? Olha, aqui aconteceu uma situação que eu nunca tinha vivido isso nas minhas idas no mês de dezembro para o Rio. É tanta chuva. Dos 8 dias que eu fiquei em dezembro, 4 foi de muita chuva, muita chuva. Eu não aproveitei como eu gostaria de ter aproveitado algumas coisas devido ao tempo, né? Muito chuvoso. Meus amigos, caiu água. Foi água, meu amigo. Água, chuva grossa mesmo. Eu acho que bem aí no vídeo também tem uma partezinha. Eu não sei quem foi. Uma pessoa levou um guarda-chuva. Levou um guarda-chuva dentro da bolsa. Não sei se se estava prevendo o tempo. E aí eu com esse guarda-chuva eu andei um pouquinho com o celular. Eu captei umas imagens ali do momento da chuva, mas eu tava com medo. Nós ficamos debaixo de uma tenda, uma pessoa montou uma tenda de plástico, nós corremos lá para debaixo dessa tenda, mas eu não gosto de ficar no meio do tempo quando tá chovendo, porque eu tenho medo de raios. Ali se cai um raio ali perto, mata na hora, mas foi uma chuva bem calma, não deu um raio, não deu relâmpago, foi só muita água, né? Muita chuva. Enfim, se resumiu nisso, o momento que nós, desse primeiro dia no Rio de Janeiro, de fato, dia 27 de dezembro, que foi numa sexta-feira. Dia 28, pela manhã, eu fui para Cachoeiras de Macacu. Pessoal, Cachoeiras de Macacu, minha única queixa aqui foi a chuva. A chuva atrapalhou tudo. A chuva não deixou eu aproveitar. Na verdade, foi 2 coisas. Um foi a chuva e o outro foi o meu amigo que estava doente, o Honório, estava gripado. Muito gripado. Olha, quando ele vai comigo, né, a gente vai pros banhos lá, nós fica pulando lá dentro das águas juntos. Mas ele falou, ó, eu não vou poder, eu posso até ir lá contigo, se tu quiser, mas eu não vou poder banhar porque eu ainda tô me recuperando de uma gripe. Eu tava o tempo todo ali, ó, aquela coriza no nariz, tossindo, enfim. Pessoal, eu vou pegar bem aqui. Eu vou pegar aqui meu tablet para me tentar lembrar o nome. Eu sei que aqui, com certeza, tem pessoas me ouvindo que é dessa região, mora aí na região do Rio. Deixa eu entrar bem aqui no Google Maps. Caramba, o que acontece? Imagine que eu esteja saindo do Rio de Janeiro para ir para Cachoeiras de Macacu. Vai por uma rota que termina, acho que é em... Se você olhar no mapa é Nova Friburgo, mas eles chamam só Friburgo. Eu tô indo para Friburgo. Dizem que é uma das cidades muito frias do estado do Rio, né? Deixa eu botar aqui Cachoeiras.
Pessoal, eu já fiz aquele trecho ali em 1h30, 2 horas. Ah, teve muito enroleixo aqui, 2 horas para chegar em Cachoeiras de Macacu. Vocês acreditam que eu saí atrasado? Saí já era para sair 9h30, fui sair era 10. Eu cheguei 3 da tarde. Foi 5 horas de viagem, um trecho de 100 quilômetros. Mas eu vou já explicar aqui por que esse trecho é... Cachoeiras, vamos lá. Oxi. Hoje eu não vou conseguir explicar bem, assim, igual eu tinha compreendido a explicação lá atrás. Pessoal, eu passei por um trecho que, se eu não estiver equivocado, chama-se Manilha. Deixa eu ver aqui. Viaduto de Manilha, antigo trevo. É nessa região chamada Manilha e vai até, deixa eu ver aqui, Itaboraí. Itaboraí. Foi por essa rota aqui, né? A rodovia 101. Acho que é RJ 101. Não, não é a 101 não, é a 104. Passa em Niterói e vai subindo. 104, aí entra nessa Manilha, Itaboraí e depois vai subindo até chegar em Cachoeiras de Macacu. Meus amigos, não andam não. Num pleno... O que? Era 28, né? 28 de dezembro. Cara, não andava o ônibus. Foi horas, no mínimo deve ter passado ali umas 3 horas naquele trânsito. Anda um pedacinho aí para. Anda um pedacinho e para. Anda mais, tipo assim, fica 10 minutos parado, aí anda mais, sei lá, 2 metros e para. Oh, mas é angustiante ficar dentro de um carro numa situação daquela. Travado ali, ó. E você olha para frente, olha para trás. Muitos carros. Eu lembro que quando eu cheguei lá em Cachoeiras, a esposa desse meu amigo, ela até falou que tinha dado no jornal esse engarrafamento. Caramba, parece que não tem, assim, não tem como você ir por outra rota, não. Ou se tem, mas aí o percurso aumenta e... Aqui, eu lembro que uma vez eu contei um caso que eu fui maltratado pela esposa desse meu amigo Honório. Eu fui maltratado por ele. Foi a vez que eu fiquei hospedado na casa dele, 2015. Ela foi super grosseira comigo. Depois disso eu voltei. Essa já é a minha... Já foi a terceira ida minha lá em Cachoeiras. Só que as 2 últimas eu fiquei em hotel. Eu paguei hotel para me hospedar. Meus amigos, pense numa mulher. Em 2022, acho que eu gravei um relato e eu falei dela. Essa mulher chegou a me cantar na vista do Honório. Essa mulher é uma coisa comigo. A situação, ela se repetiu. Só que aqui, eu sei que talvez vocês possam até pensar assim, que eu tô me arriscando. Mas assim, o Honório, ele é um cara tão gente boa comigo. Eu acho que talvez se eu tivesse um irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, ele não seria tão gente boa, tão legal comigo, como ele é, a gente sendo somente amigos. É um cara assim... Eu até estranhei, em 2022 eu quase desisti de ir lá, assim, que ele teve uma atitude estranha comigo, mas depois ele se explicou pra mim e tal, pessoal, ele é um... Eu tô sendo sincero assim com vocês, não é puxando o saco, mas ele é aquele cara tão gente boa, tão humilde, que a mulher dele faz gato e sapato dele. Eu não duvido que aquela mulher meta chifre nele. Que até comigo, assim, as atitudes que ela toma. E ele é cabeça de peixe, meus amigos, cabeça de peixe. Eu nunca vi aquela pessoa brigando, zangado, estressado. E ele é comandado por ela. Ele é comandado por ela, totalmente assim. Ele, por exemplo, a carteira dele, financeira, eu falo, né? Os cartões de banco, cartões de crédito, tudo é na mão dela. Ela dá pra ele ali, dizendo ele, né? No fim de semana, quando eu tô aqui, às vezes ela me dá R$ 20 pra me cortar meu cabelo, ela me dá 20 pra me comprar uma cervejinha e só. E só. O resto, ela gasta tudo, ela faz do jeito que ela quer. O meu dinheiro é todo na mão dela. Esses passeios que ele fez comigo ali é porque ela permite. Ela deixa.
Acabar vocês verão aqui umas falas, assim, umas falas que eu já ouvi dela. Olha o que foi que aconteceu. Nós tínhamos combinado, eu achava que até meio-dia eu ia estar lá. Falei, não, se eu sair 9h30, meio-dia eu já tô lá. Aí, e ele estava na estrada. Ele também estava voltando, ele trabalha como motorista. Ele falou, Vitor, tu vai indo, que eu também tô indo, só que talvez tu chega primeiro. É bem provável que você vai chegar primeiro do que eu lá. Mas eu já avisei minha mulher para ela ir te buscar lá na rodoviária, te deixar lá no local, e minha mãe, tu vai almoçar lá na mamãe. A mãe dele tá morando próximo da casa dele lá, uma casa. Ela ficou viúva perto da casa dele. Ela já vai fazer o almoço. Nós todos vamos almoçar lá na minha mãe. Então você pode ir. Aí eu fiquei, eu de dentro do carro, de hora em quando eu mandava um print, mostrando a localização de meu irmão. Acho que eu vou chegar de noite lá, porque tá com esse trânsito aqui não anda não. Se brincar, tu vai chegar primeiro do que eu. Pessoal, quando eu desci, eu lembro que eu desci do ônibus 3 da tarde, né? Desci, eu tava com uma mala. Deixa eu ver. Eu levei. Eu não consigo lembrar. Eu acho que não, eu levei só uma mala pequena. Eu levei minha mala de mão. Levei a mala de mão. Era só 2 dias que eu ia passar ali mesmo. E aí, pessoal, quando eu desci da porta do ônibus, já fui direto pro gavetão, né? Pro motorista tirar minha bagagem. Quando eu peguei na alça da mala, que eu virei de lado, a mulher tava do meu lado, quase encostada em mim, a mulher dele. A mulher dele, quando ela era mais jovem, eu achava ela muito bonita. De rosto, de corpo, uma mulher magra, esbelta. Meus amigos, mas essa mulher engordou. Cada vez que eu vou lá, ela tá mais gorda. Gorda, aquela gordona barriguda, sabe? Gorda barriguda. E aí ela é aquelas gordas que ela bota um short que mal tampa a vagina e a bunda dela, sabe? Só tampando aqui uma blusa, aquela blusa que cobre os peitos, mas da metade da barriga pra trás aqui tá toda exposta, o bucho, aquele buchão dela. E uma sandália. Aí, pessoal, mas essa mulher, quando me chegou, quase me bota no colo. Meu Deus. Eu fiquei assim. Ela quase me bota no colo. Eu pensava que ele tem um carro antigo. Eu não vou, deixa quieto qual é o modelo desse carro, mas eles têm eu achei que ela tinha ido era no carro deles, mas não. Aí ela falou, então, onde é que é o lugar que você vai ficar hospedado? Aí eu falei, olha, eu lembro que foi uma reserva pelo Booking. Essa saiu, eu achei salgado o valor, eu paguei 150 a diária, ficou R$ 300, 2 diárias, ali sábado e domingo, mas muito boa. Foi praticamente uma casa. Quarto, cozinha, banheiro, sala, toda mobiliada. Se eu quisesse fazer comida, tinha sofá, televisão. Muito bom o local. Do lado de um córrego. Chega, a gente escuta o barulho da água escorrendo, sabe? Bem pertinho de um córrego. Aí eu falei, é na rua tal, assim, assado. Aí expliquei onde era o endereço. Ela, não, eu vou chamar bem aqui. Lá eles usam, aqui que eu fiquei. Lá é uma cidade de 60 mil habitantes e tem Uber e tem o 99, né? Eu moro numa cidade de quase 50 mil habitantes e não temos esse sistema de transporte aqui. Eu vou chamar bem que é baratinho. Pessoal, realmente, todas as corridas que eu vi ela fazendo, eu não tenho esse aplicativo da 99. Uma vez eu tentei me cadastrar na 99, mas eu desisti. Eu só tenho Uber. Por quê? Pessoal, eu me sentei. Eu acho que foi numa viagem, um passeio que eu estava fazendo. Eu vou dar um comparativo aqui. A Uber, se você for fazer um cadastro, é rapidão. Você vai lá, nome completo, número do telefone, acho que o e-mail, talvez o número do CPF, aí manda um códigozinho lá no e-mail, você confirma lá, pá, é rapidinho, é rápido. Talvez menos de 5 minutos você faz. Tente fazer um cadastro na 99. Tu vai passar uma tarde, meu amigo, você vai passar uma tarde, eles vão te pedir tudo da sua vida. É pior do que cadastro de banco. Num cadastro de banco não demora para você, não pede tanta coisa que nem aquele cadastro da 99. Eu desisti no dia. Onde que você trabalha? O endereço, o número do telefone de uma pessoa que você trabalha lá no seu serviço,
digitalize seu documento, digitalize a cópia do comprovante de endereço, digitalize o comprovante de renda. Eu falei, meu Deus, só para isso, para chamar um carro, para poder fazer uma corrida, vai para ali, vai para lá. Não, deixa quieto. Aí eu fiquei só com o Uber mesmo, eu não quis, mas nunca mais eu mexi, desisti. Não sei se mudou, né? Não sei se mudou. Aí foi quando ela falou, não, aqui a gente usa mais a 99. Eu falei, eu digo, eu não tenho, né? Eu falei, eu sei que para fazer o cadastro, eu falei, mas faz assim, se você fizer, você me passa o valor que eu lhe dou. Depois eu fiquei, provavelmente, o dia que eu retornar lá, eu terei de ir com esse aplicativo, porque eu não quero ficar... eles fizeram uma coisa assim que eu não achei muito legal, né? Eles pagaram algumas corridas para mim, de 99 lá, e eu confiei assim que depois eu ia fazer o Pix, eu ia devolver esse valor para eles, e eles não aceitaram. Eles não aceitaram que eu devolvesse o valor, né? Mas assim, voltando, né? Estava lá na rodovia, nossa, essa mulher me abraçou, me deu um beijinho no rosto, e não embora. Aí chegamos lá, né? Ela chamou lá o carro de aplicativo, paramos lá na frente da casa. Aí ela disse assim, ela falou, tu vai só deixar tuas coisas aqui, nós vamos lá pra minha sogra? Ou tu vai... Eu falei, não, que aí ela já queria assim, só deixou aqui a mala e já vamos, né? Podia ir no mesmo carro. Eu falei, não, dispensa o motorista que eu vou tomar um banho ainda. Eu falei, eu vou tomar um banho, aí daqui... Isso eu pensando que estávamos pertinho lá da casa, né? Aí, sabe, tu ainda quer tomar um banho? Não, então pode tomar teu banho que eu te espero aqui. Foi um negócio assim pra mim um pouquinho constrangedor, sabe? Porque ela entrou junto comigo dentro da residência, me ajudou até a carregar a bagagem. Essa casa que eu fiquei hospedado, você imagine assim, tá aqui a casa que eu aluguei, mas a casa do lado, parede e meia, é do proprietário, tanto que esse senhor até foi lá me entregar a chave, me orientou sobre algumas coisas, e o homem vendeu junto com ela. Na hora que eu tava conversando com ele falou assim, você é do Nordeste ou é do Norte? Aí eu falei, eu sou do Norte. Aí ele falou, não, eu percebi na hora. Aí eu falei, mas qual foi o detalhe do meu sotaque? Ele falou, você é chia. Pessoal, eu nem acho que eu acho que algumas palavras que eu falo pode ser que eu chio um pouco, né, o S, mas não muito, não muito. O povo de Belém chia bem mais do que eu, né? E ele falou, não, eu conheço na hora o sotaque. Eu digo, de vocês também aqui. Eu pensei, foi muito simpático aquele senhor. Uma pessoa assim, já de meia idade. Aí ele falou assim, pode ficar à vontade, viu? Tá aí. Só que ele falou de uma maneira como se aquela mulher que estava do meu lado ali fosse minha esposa ou minha namorada. Que na hora ele falou, eu não consigo lembrar o que foi, ele falou alguma coisa que remeteu isso, como se a gente fosse um casal. Eu falei, não, não, não. Eu falei, essa aqui é só uma amiga, ela mora aqui mesmo, em Cachoeira, eu que tô vindo de fora. Ela é esposa de um amigo meu, ela veio só me ajudar a trazer aqui, mas quem vai ficar hospedado sozinho aqui sou eu. Meus amigos, pois ela entrou dentro da casa, ficou sentada lá, ainda ligou a televisão. Não, pode tomar teu banho aí, eu vou ficar de boa aqui. Aí eu fui lá, entrei pra dentro do quarto, tomei meu banho, me troquei. E aí fechei lá, e aí saímos, ela chamou outro carro de aplicativo, entrei no carro, e aí fomos pra casa da sogra dela, da mãe desse meu amigo, né? Quando chegamos lá, já ficamos sentados lá, esperando. Ela foi esquentar, a comida já tava pronta, já tinha esfriado, né? Aí foi esquentar a comida. Questão assim de 15 minutos, esse meu amigo chegou, o Honório. Chegou, pessoal, nós passamos o resto da tarde lá, ele bebendo cerveja, jogando conversa fora. Quando foi assim, umas 5 da tarde, falei, me leva ali no comércio que eu tenho aqui. Eu vou falar um negócio aqui que foi acontece, tem vezes que eu esqueço chinelo, tem vezes que eu esqueço escova de dente. Vocês acreditam que eu arrumei minha bagagem na mala pequena, né? E não botei cuecas dentro da mala? Botei short, camiseta e não botei uma cueca. Eu não sei, na minha distração ali eu não botei. Aí quando deu assim de tardezinha, eu chamei ele, eu falei, não, me leva, eu digo, eu tenho que ir lá no comércio. Era meio de semana ainda, né? O comércio aberto, eu falei, embora senão vai fechar. Aí pra ele eu falei, eu digo, rapaz, eu vim do Rio e não trouxe cueca na minha mala. Eu falei, embora me leve numa loja ali, onde vende cueca, pra me comprar umas. Aí encostamos lá. Eu comprei um kit de cueca, que pra mim saiu salgado o preço daquelas cuecas, mas comprei assim mesmo, né?
Mas era eu não lembro mais o nome, mas era uma marca muito boa. Era um pacote com 5 cuecas por R$ 60. Deu quanto aí? Deu mais de R$ 10 um pouquinho cada. Na verdade não ficou tão caro assim não, né? Vou somar. Comprei esse kit de cueca, falei, esse aqui para 2 dias dá para mim usar aqui. Meus amigos e chuva, olha, nós estávamos nesse almoço, foi a tarde toda chovendo. Afinava, engrossava, afinava. Esse horário que a gente saiu de tardezinha, 5 horas da tarde, já tinha dado uma trégua ali, né? Mas estava muito nublado o céu. Ó, choveu na sexta, lá na capital, choveu o dia todo lá na estrada já estava chuviscando. E quando eu cheguei lá em Cachoeiras de Macacu foi que choveu muito mesmo, né? Eu falei, amanhã? Falei, amanhã nós vamos. Domingo, né? Eu falei, nós vamos lá no banho. Aí foi quando ele falou, olha, eu vou, se você quiser eu vou, mas eu não vou poder banhar contigo, né? Tá bom. De noite, deixa eu ver, de noite nós fomos para um bar. Caramba, eu queria lembrar o nome daquele bar. Deixa eu ver, talvez bem que eu vou. Tem um bar lá que fica numa das entradas da cidade. Fica numa das entradas da cidade, mas eu não vou lembrar o nome agora. A gente foi pra Luna. Eu, ele, a mãe dele. 4 pessoas, né? E a esposa dele. Nós ficamos. Eu saí, eu vim embora, já era 1 hora da manhã. E eles ainda ficaram, acho que até 3, 4 horas. Comemos muito. Aquela petisco, né? Frango frito, batata frita. Foi pedindo lá as porções e a gente foi consumindo. E eu vim embora e eles ficaram lá, a velha dançando, tomando cerveja. Foi um negócio bom, sabe? Muito bom. Mais uma vez, assim, muito diferente do que foi a primeira vez. Até hoje eu vou tentar especular um pouquinho por que essa mulher dele. Eu tenho alguns motivos pelos quais eu fico imaginando por que ela melhorou a postura. Eu acho que primeiro porque eu não fiquei na casa dela mais. Segundo, em outras ocasiões eu já mencionei aqui que ela passou a me ver como um cara bem sucedido. Eu acho que quando eu fui em 2015, acho que ela deve ter pensado que eu era um pobretão lascado, né? Não sei se foi essa, talvez tenha sido essa impressão, mas de outras vezes assim, por exemplo, quando eu fui lá em 2022, ela já sabia que eu tinha ido aos States. Essa viagem dos States chamou muito a atenção dela. 2022, eu fui com todo um cronograma de lugares, né? Petrópolis, Arraial do Cabo, outro lugar. Então, ela me especulou muito em 2022. Mas tu ganha quanto? Qual é a tua renda? Eu queria viajar com você. Quando tu vier de novo aqui, não, o Honório não vai andar com você, não, você vai andar comigo. Falando isso na vista dele. Quando foi nessa minha ida, ela não chegou a ficar jogando cantada, mas assim, o tempo, nossa, muito prestativa, querendo me ajudar, olha, vem, sabe, continua vindo aqui, foi ela que, partiu dela o convite para que eu vá em fevereiro do ano que vem, no período do carnaval, que diz que é muito bom, vem passar o carnaval aqui com a gente, se não quiser ficar em hotel, você pode ficar lá em casa, a gente te recebe. Pessoal, eu teve deixa eu lembrar aqui um ponto negativo. Eu testemunhei uma coisa que eu não falei nada. Eu não falei, essa minha queixa aqui é dele, do Honório. Eu vi uma coisa que eu na hora eu fiquei muito pensativo assim, se eu conversava isso, porque eu tive momentos que eu andei só eu e ele, né? Então, eu pensei de conversar, mas eu fiquei, não vou tocar, isso é uma questão muito profunda de família, se ele não tocou no assunto, eu também não vou tocar não vou me intrometer para não. Fiquei com medo de estragar a nossa amizade, mas eu vi uma cena que eu não achei legal aquela cena. Quando eu fui lá em dezembro, eu tava com 2 anos que eu tinha ido lá, né? Tinha 2 anos que eu fui lá em 2022, fui lá em 2024 agora, né? Então nessa minha vinda agora,
Tinha 2 anos que eu tinha andado lá e eu tinha visto o pai dele. Com um ano, ou seja, em dezembro de 2023, o pai dele faleceu. O pai dele sobreviveu a um câncer, mas não escapou a uma cirurgia de pedra na vesícula. O pai dele morreu. Eu até hoje eu não sei, eu vou contar assim rapidamente, até hoje eu não consigo entender o que de fato, se aquilo foi um erro médico. O pai dele operou. Me lembro dele falar para mim um dia, ele mandou um áudio para mim: não, meu pai tá operado. Ele operou para retirada de pedra na vesícula. Veio para casa, tava com 3 dias do pós-cirúrgico, disse que os pontos, a cirurgia de pedra na vesícula, ela é aqui na altura do peito, né? Por baixo do mamilo. Um cortezinho que o médico faz. Diz que os pontos se abriram e começou a sair fezes. Diz que saindo fezes para o local da cirurgia. Aí levou para o hospital. Quando deu entrada no hospital, ele já entrou em coma. Ainda ficou mais uns 2 dias em coma, faleceu. Não teve remédio, não teve procedimento que resolveu. O Honório acredita que possa ter sido erro médico. Talvez o médico na cirurgia cortou o intestino dele e vazou fezes, né? Alguma coisa assim, porque como é que pode? Eu achei triste isso aí. O pai dele, eu acho que não tinha, eu não sei, acho que ele não tinha 80 anos não, acho que tinha uns 78, ele já era um senhor já o pai dele é bem mais velho que a mãe dele, mas acabou falecendo, né? Eu lembro que até eu comentei pra ele assim, eu falei: olha, fez bem eu ter vindo aqui em 2022, que eu ainda pude ver seu pai mais uma vez, né? Falei: se eu não tivesse vindo em 2022, eu não teria visto mais ele. Enfim. E o pai dele era um senhor, a lembrança que eu tenho dele, era um senhor assim, muito trabalhador. Sabe aquelas pessoas que não sossega, não fica quieto, sempre tá ali, o dia todo ali envolvido. Os pais dele moravam numa chácara. Ainda cheguei a ainda andei na região lá onde eles moravam. Eu achava ele muito rabugento, assim, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa trabalhadora, lutou muito para dar uma vida confortável para os filhos, para a esposa, mas eu sentia ele muito assim, sabe aquela pessoa muito nervosa, assim, tudo, parece que estava o tempo todo de mau humor, o tempo todo zangado, só falava. Uma vez eu questionei isso com o Honório, eu falei: meu irmão, aquele teu pai parece que só vive com raiva, assim. Ele: não, é porque é o jeito do meu pai mesmo, Vitor, ele é o tempo todo daquele jeito, mas eu já acostumei com ele. Às vezes eu ria, sabe? Eu fazia ela rir do jeito do pai dele, assim. Não sei, às vezes eu penso até que, para mim, que muitos desses homens da geração boomer, que é muito assim, ranzinzo, é porque no fundo eles não são felizes. Acho que por aquela vida de escravidão, o pessoal prega muito assim: porque o homem, né? Aquele homem conservador, que ele morre, ele trabalha, né? Ele vive pela família dele, para dar uma vida boa para os filhos, para a mulher, sabe? A família dele sempre está em primeiro lugar, ele se sacrifica pela família. O cara o cara muitas das vezes ele não se veste bem, ele não come bem, ele não se cuida, ele não tem um hobby, ele não faz o que gosta, porque tudo que ele ganha é em função de família, né? De gastar com a família. Eu acho que isso aí, com o passar do tempo, o cara vai criando um ressentimento. Às vezes vai vendo as gerações mais novas que fizeram outras escolhas, que aproveitaram mais, aí se sentem mais felizes. Eu achava que a mãe dele era de boa, morava na mesma casa, ela lavava a roupa dele, fazia comida, enfim. Pessoal, quando eu fui agora, meu Deus, mas eu já tinha estranhado uma coisa. Ela ficou viúva, meus amigos, essa mulher, depois que o marido morreu, era botando as fotos dela na rede social, toda cabelão, toda no salão mesmo, sabe? Cabelo loiro, pintou o cabelo, maquiagem, roupa boa, só muitas e muitas fotos, super arrumada, ainda bota assim nas mensagens lá em cima: ai, gente, será que eu ainda encontro um grande amor? Ai, porque eu ainda quero namorar. Vocês acreditam que foi na tarde que eu cheguei lá, né? A gente almoçou, aí ficamos a rodinha lá, sentado lá no sofá. Eu não bebo, não gosto de cerveja, né? Mas eles estavam tomando uma cervejinha, eu fiquei no suco, no refri. Pessoal, de repente a velha, a mãe, eu vou referir assim por ela já ser de idade, né? Eu acho que ela seja um pouco mais velha que a minha mãe. Se fosse para me dar uma idade aqui para ela, eu acho que ela deve ter seus 68, 69.
É uma senhora bem gordona, assim, fortona. Eu gosto muito da mãe dele. Muito, assim, pra mim, sempre foi uma pessoa que eu tive em grande estima, eu gosto dela. O pessoal, por a velha não começou a falar, na vista dele, na vista do filho, ela começou a contar as histórias lá, ô Vitor, deixa eu te falar, ela não tocou no assunto do velho, do falecido. Ela, olha, meu filho, depois que você sabe, né, que eu perdi meu marido, fiquei viúva, eu tenho minha rede social, rapaz, olha, um cara de tal cidade, lá de Friburgo, 30 aninhos, ficou apaixonado por mim, sabe, ele veio aqui me conhecer, sabe, eu falava para as minhas amigas, mas eu não vou, porque, ah, ele é muito novinho, as minhas amigas, vai amiga, vai lá conhecer ele. Ah, Vitor, eu saí, sabe, eu ainda saí com alguns caras aqui, tinha um de 28, eu saí com um de 28 anos, um de 30, sabe, tem um que veio lá do Rio, e o meu amigo, eu falei pra vocês que ele é cabeça de peixe, o Honório, cabeça de peixe. Nunca vi, cara, mas de repente eu vi esse homem estressar na minha vista, assim, por conta dessa conversa da mãe dele. Eu não consigo lembrar assim, as palavras, mas ela contando esses casos dela lá pra mim, e aí entrou numa situação de patrimônio. Foi alguma coisa a ver com a terra que eu falei assim, eu digo, depois, eu falei, na verdade, ela falou do marido, mas não foi aquela fala assim, de chorar, de, oh, eu tô sentindo tanta falta de fulano depois que ele morreu, não foi assim, ela referia assim, não, porque ele morreu. Ah, isso assim, depois que ele morreu. Era só essa menção dela, né? Aí ela, não, eu não vendi não, por causa de Honório, que não quer que venda, e não sei o quê, porque eu também tô com uns problemas. Meus amigos, de repente, pra mim que aquilo foi um pouco assim, foi uma mistura do efeito do álcool com uma raiva que ele sentiu ali na hora. Mas de repente eu vi ele tratar mal a mãe dele. Isso aí que eu não achei muito legal. Ele começou a dar umas respostas muito ruins nela, assim, sabe, grosseira. Quase que, assim, faltando pouco, mandar ela calar a boca. Ah, você reclama demais, eu já tô de saco cheio, sabe? E por que não vendeu aquela droga? Você, já tá enchendo o saco, pois vai lá e vende. Houve um momento, assim, que até que ela falou pra ele ali na hora, assim, ela falou, poxa, respeita a minha idade, eu sou uma senhora, eu tenho mais de 60 anos, já que você não me respeita como mãe, respeita a minha idade. Eu não me senti confortável de ver aquela cena ali, sabe? Eu não sei, eu não quis depois tocar no assunto assim, sabe? Mas eu vou falar uma conclusão que eu tirei. Eu acho que ele ficou ofendido de em menos de um ano ele presenciar a mãe dele ficando com rapazes mais novos do que ele. O Honório é da minha idade. Nós somos da mesma idade. O Honório, acho que ele faz aniversário em abril, eu faço em junho. Mas a gente é nascido tudo do mesmo ano. E ela saindo com rapazes bem mais novos do que o próprio filho, né? Menos ali, por volta ali dos 30 anos. Eu acho que foi aquela coisa assim do não respeito ao luto. Tipo assim, poxa, agora que tá fazendo um ano que meu pai faleceu, seu marido, né, que é meu pai, e você com as conversas dessa, ele não gostou. Isso aí eu percebi nitidamente que ele não gostou. O velho podia ser rabugento como fosse, mas eu percebi que ele gostava do pai dele, ele não gostou da mãe ter tomado essas atitudes. E aqui fica uma prova. Tem uns produtores de conteúdo aqui que andam falando do inverno, né? De vez em quando eu vejo um vídeo com esse título. O inverno tá chegando, desse tipo aí, ó. Uma senhora de próximo dos 70 anos, obesa, pegando os novinhos. Depois vocês comentem aí. Esse foi acho que de todas as minhas idas lá, essa foi a primeira vez que eu vi o meu amigo assim estressar. Mas foi só aquele momento ali. Depois, nos outros momentos que a gente teve junto, à noite, a gente saiu, a mãe dele foi junto, já estava tudo bem, não teve nenhum clima. Você vê, a mulher, é isso que eu fiquei assim depois até comparando, né? A mulher dele já falou coisas pra mim
que eu diria que é uma coisa até arriscada, ele não apelou, não zangou, mas essa questão de ter envolvido o pai dele, isso aí mexeu com, como se diz, mexeu com os brios dele, né? Essa parte aqui, depois, se vocês puderem, eu queria muito ouvir assim, a opinião de vocês. Como é que você veria isso aí, né? Se fosse você, qual seria a sua reação? Eu entendi, por isso que eu não comentei. Eu me deu vontade, eu quase que eu falava assim, de moço, tenha paciência, sabe? Tua mãe já tá de idade, deixa ela aproveitar. Ela respeitou seu pai enquanto ele esteve vivo, né? Eu tenho certeza que em vida ela não o desrespeitou. Em vida menciono ele, né? Enquanto ele esteve vivo. Agora que já se foi, né? Descansou. Ela talvez queira aproveitar, né? Aproveitar. Mas eu não falei nada, meus amigos. Deixa pra lá, né? Preferi. Isso aí é uma situação de mãe e filho. Eu não quis entrar, a menos que ele tocasse no assunto. Se ele tivesse tocado no assunto comigo, aí sim eu poderia opinar alguma coisa, de repente falar alguma coisa. Pessoal, no outro dia fomos para Cachoeiras, pra dar uma... Primeiro ele me levou numa cachoeira, lá eu ainda dei um banho. Aí ficou assim, ó. Nós não vamos demorar muito aqui, Vitor. Não vamos demorar muito, toma teu banho, porque nós vamos para uma chácara. Nós vamos para uma chácara. Cara, essa chácara, essa aqui eu vou caçar o nome. Eu vou descobrir agora, eu vou olhar minhas fotos bem aqui pelo tablet. E eu vou descobrir o nome desses locais que eu queria... Eu quero indicar para que se um dia, para ficar conhecido mesmo aqui, você não ir nesse lugar. É nas fotos que eu vou saber agora, hein, aqui. Ali foi outra situação assim que eu fiquei pensando assim, eu digo, é o mal da gente ficar... Claro que quando eu vou lá, eu vou também pra vê-lo, né? Eu gosto de ir lá por ele também, pra gente bater papo, se ver, mas às vezes quando tem um passeio específico... Vocês lembram que esses dias eu expus aqui uma situação que uma amiga minha veio me pedir, leva minhas amigas contigo, e eu recusei? Porque é esse o motivo que eu tenho raiva. Porque quando se está acompanhado de outra pessoa, e pior ainda quando você fica dependendo dessa pessoa aí por algum motivo, por um transporte, ou porque é essa pessoa que sabe andar no local, a gente fica muito na mão daquela pessoa. Por exemplo, o caso do Honório, a gente saiu de manhã, a minha vontade era de passar horas ali, sabe? Sei lá, vamos ficar aqui de 9 até meio-dia, nesse banho aqui, curtindo, aproveitando. E aí vou almoçar, depois volto, vamos para outro canto aqui para aproveitar a tarde. E aí não, eu tava ali, de certa forma, numa dependência dele, andando no carro dele, ele que conhece os lugares, que sabe onde é que chega. E acabou que eu não aproveitei muito. Em parte teve o fator chuva, mas mesmo se não tivesse chovendo, eu não iria aproveitar muito também não, porque ele acabou fazendo uma programação que condicionou ali para que não demorasse. Nós descemos nós fomos aqui a gente chama córrego, uma situação daquela, mas forma aquele porção de água assim, bom para banhar, sabe? A água não estava muito limpa devido à chuva, não era barrenta assim, mas estava mais, acho que, sei lá, por conta tipo como fosse um tom assim, mais amarelado na água. Acho que por conta das folhas, não sei. E frio, assim, tava aquele tempo de chuva, frio, a água fria. E ele falou assim, pô, tu é corajoso pular dentro dessa água. Eu saí, eu comecei a botar meus pés assim, tava frio. Eu disse, não, o ruim é só o primeiro mergulho. O primeiro mergulho é ruim, mas depois que você tá lá dentro da água, aí parece que fica... Você não sente mais essa frieza tão grande na água, né? Eu dei uns mergulhos, eu acho que eu tenha ficado talvez meia hora de banho. Meia hora, eu dei meu celular pra ele fez uns vídeos meus, fez umas fotos e... Aí ele falou assim, não, vamos descer mais ali embaixo. Vamos descer mais ali embaixo, que tem um melhor do que esse aqui. Eu quero te levar aqui, é o Rio Macacu. O Rio Macacu. Entrei no carro, a gente seguiu por umas estradinhas de chão, andamos, ainda parou num lugar, tinha um fio de energia, o pessoal da companhia de energia estava arrumando, mas enrolou um pouco, e descemos lá.
Pessoal, esse lugar eu já fiquei com medo. Eu digo aqui, eu não posso vacilar não, porque é um rio. Falou, toma cuidado que muita gente já morreu afogado aqui. Eu fiquei no máximo aqui com a água na cintura, mas banhei. Pessoal, de repente começou a cair a água, meus amigos. Água. Chuva grossa mesmo, assim. Ele ficou lá no... Parecia um salão, assim, um restaurante. Ele ficou lá me esperando, carro estacionado. Aí eu não fico, quando tá chovendo, eu não gosto de ficar dentro de água, porque eu tenho medo de raio, né? Saí, eu falei, não, meu amigo, aqui já deu de aproveitar, já tava próximo do meio-dia. Fui lá, troquei minha roupa. Não, eu nem troquei de roupa. Nós botamos foi uma toalha lá no assento do carro e ele me deixou lá no meu local. Foi o tempo de eu entrar, me arrumar, botar uma roupa. Falei, não, nós vamos almoçar lá no... Vou te levar numa chácara. É esse lugar, eu vou dar um pause aqui, que eu quero descobrir o nome desse lugar, que eu lembro que eu tirei fotos e vídeos nesse local para eu mostrar para vocês, mas não é para indicar não, tá? Não é para indicar. Oi, eu tava me esquecendo aqui, eu acho que nas filmagens aí você deve ter visto, em algum momento, um lugar, bem aqui na foto eu vou dizer o nome desse local. É o Mirante da Serra de Cachoeiras de Macacu. Um cenário exuberante. Eu filmei e tirei fotos nesse mirante. A gente foi lá em cima. Pessoal do ciclismo, motoqueiros. Tem um lugar aqui que o pessoal amarra fitinha, bota selos. Selos de... Muito bonito, pessoal. Muito, muito bonito esse lugar. Uma coisa que me chamou a atenção... Nós subimos, é assim, é região da serra, né? Vai contornando ali a serra, a gente foi subindo, estacionou o carro. Quando eu tava lá no mirante, eu olhava para baixo, eu via nuvens, aquelas nuvens brancas, né? Eu queria uma nuvem dessa passando no meio de nós. Ele falou, não, mas a nuvem tá bem aqui, é porque ao nosso redor a gente não percebe. Eu digo, será? Pois, quando nós descemos, a gente foi contornando ali devagarzinho, a gente paramos até para tomar uma água. Tem um lugar que o pessoal enche as garrafas, diz que é água mineral mesmo, água limpa. A gente encheu lá umas garrafinhas, bebemos, geladinha a água. Ele parou, ele disse, não, eu vou parar bem aqui, tu olha para cima. Ele falou, o mirante tá lá no alto ali daquele morro, é lá em cima. Pessoal, a gente não via nada. Tudo coberto de nuvens. Ele falou, nós estávamos no meio daquelas nuvens ali. Só que daqui tu enxerga, mas quando tu chegar lá você já não percebe elas. Então não é. Eu tinha no meu imaginário que andar no meio de nuvens, aquelas nuvens baixas, a gente pelo menos veria assim no formato de uma neblina, como se fosse uma neblina, aquela névoa branca. Mas eu não via nada daquilo ali. Tava limpinho. Nas minhas fotos estava tudo limpo. Interessante. Ele falou, ó, do mirante é possível ver Rio de Janeiro, a capital, mas as nuvens não permitiu que nós víssemos, né? Eu acabei não mencionando isso. Dali foi que a gente desceu pro local do banho. E depois a gente foi pro local que era onde iríamos almoçar. Deixa eu... Rapaz, eu não acredito que não vai ter o nome do dito local aqui, olha. Pessoal, eu olhei tudo aqui, minhas fotos e vídeos, eu não registrei o nome do lugar, mas o que que eu fiz? Eu vou dar sequência aqui na gravação, mas eu mandei um áudio pro meu amigo Honório aqui, pedi para ele me lembrar o nome lá do lugar. Eu falei, manda para mim, aquele lugar lá que nós almoçamos. Pessoal, Ó, fui eu, mãe do Honório, esposa dele, ele e a filha dele, 5 pessoas. Nós chegamos lá. Se o Honório me responder aqui, eu mando pra vocês o nome desse local. Pessoal, um local muito bonito, sabe? Assim, afastado, é uma zona rural, no meio da mata, tudo muito arrumadinho, as barraquinhas com guarda-sol. A gente ficou debaixo de uma casinha lá. Pegamos o cardápio. Tinha frango, peixes, carne vermelha, carne de sol. Tinha um cardápio bem variado de comidas. Eu olhei, pensei assim, não, já que eu tô por aqui, eu digo, eu vou pedir
eu vou pedir um peixe frito. Não lembro mais que o nome que era, que peixe que era aquele, não lembro. Era peixe de água salgada. Eu falei, eu vou querer esse peixe aqui frito. Pode, já com tudo, acompanhado, arroz, salada, farofa, vinagrete. Cada um foi fazendo ali o seu pedido. E demorou, meus amigos. Acho que demorou. Era à la carte. Cada um fez seu pedido. Quando eu acho que o meu amigo pediu, eu não lembro que peixe. Eles pediram outro tipo de peixe. Enfim, até que serviu lá na mesa. Pessoal, quando botou aqui na mesa, eu fui organizar meu prato, né? Fui botando, pá. Pessoal, quando eu peguei, eram uns pedaços de peixe frito, meio compridinho assim. Aqui seria, eu compararia tipo fosse a caranha. Uma caranha frita. Quando eu botei aqui o primeiro pedaço na boca, que eu comecei a mastigar, meus amigos, que gosto ruim. Que gosto ruim aquele peixe. Ruim. Eu mastigando assim, eu fiz uma careta assim, sabe? Eu olhei pro nós, eu digo, meu irmão, mas que peixe do gosto esquisito, meu Deus. Eu falei, não. Aí pô, tu tá pensando que é os peixes de água doce lá do teu estado lá, né? Não, aqui é peixe de água salgada, é assim mesmo. Eu falei, não, um peixe do gosto diferente é uma coisa, esse aqui tá um gosto ruim. Mas eu fiquei assim, eles, não, mas não, a gente já vê aqui várias vezes, peixe de água salgada tem um gosto meio assim mesmo. Pessoal, eu vou dizer pra vocês, eu na marra, mastigando, engolindo ali, fazendo força ali, eu consegui comer 3 pedaços desse peixe. Pessoal, era uma travessa, ali era peixe pra encher a barriga, sabe? Até que eu falei pra ele, meu amigo aqui, não desce não. Eu falei, não desce não, tá muito ruim o gosto. Aí e o pior é que a mulher dele pediu a mesma coisa. A mulher dele pediu o mesmo tipo, mesmo que eu pedi, a mulher dele pediu. Tipo, eu já tava comendo, com pouco chegou o pedido dela, né? Botou ali na mesa. Pessoal, foi a mesma reação. A mulher dele começou a comer, ela sentiu o gosto ruim. Eu digo, prova bem aqui, só pra você comparar, pra ver se o gosto do que tu tá comendo é igual ao do meu aqui. Ela pegou um pedaço do que tava na minha bandeja lá e comeu o mesmo gosto. Aí foi a hora que ela falou, ela disse, Honório, isso aqui não tem nada a ver, questão porque é peixe de água salgada, não, aqui tá estragado. Tá estragado esse peixe. Aí ela chamou o garçom, né? Ela falou, moço, venha cá. Ela falou, como é que você serve um peixe estragado desse aqui? Esse peixe tá estragado. Eu trouxe o nosso amigo aqui pra vir comer uma comida aqui, tá estragada essa carne. E aí vocês acreditam que o cara, ele tava com uma bandeja assim na mão, o garçom. Ele falou na hora real pra nós, ele falou assim, ele ficou assim todo sem graça, ele falou, não, mas deve estar estragado mesmo, é porque a minha patroa, hoje o prato do dia mesmo, o prato do dia é feijoada, você pode olhar nas outras mesas aqui, todo mundo tá comendo feijoada, como vocês pediram peixe, ela mandou nós ir lá no freezer pegar aquele peixe que tava no fundo do freezer, isso aí já deve ter uns 3 meses que tava estocado ali, e eu e a cozinheira nós percebemos que o peixe não estava bom, mas ela falou que o restaurante não pode ficar no prejuízo. Aí mandou preparar e servir. Meus amigos, eu fiquei olhando, eu digo, a tua patroa tinha consciência aqui. Eu falei, quem é essa mulher? Não, ela não tá aqui não, ela deu uma saidinha. Mas você acha que isso aí foi o pior? Olha, esse peixe, essa comida que eu pedi, ela tava em torno de uns R$ 80. Eu vou cravar aqui, R$ 80 foi o preço. Eu falei, não, me traz lá aquele menu que você tinha trazido, eu vou pedir outra coisa, que eu falei, esse peixe aqui não desce não. Aí eu olhei, aí tava assim, porção de carne de sol. Só que não tava o preço, não tava o preço. Eu não lembro. Na minha cabeça eu imaginei como se fosse assim, não, aqui deve ser uns R$ 30, R$ 40 essa porção, né? Eu falei, não, prepara lá uma porção de carne de sol pra mim. Eu falei que eu vou. Aí a mulher dele, não, pode trazer uma pra mim também, que esse peixe aqui eu não vou comer não. Não houve assim aquela atitude de recolher, dizendo, não, a gente vai recolher já que tá estragado e pode pedir outra coisa aí que a gente não vai cobrar isso aqui, né? Esse peixe. Eu falei, não, nem que passe um pouquinho da conta, mas eu vou preferir uma carne mesmo, normal, porque esse peixe estragado aqui não desce não. Aí fomos esperar mais meia hora, 40 minutos.
A comida esfriou no prato. Fala o arroz, as outras coisas, né? E aí com pouca. Lá vem aquela bandejinha com a carne de sol frita. A carne de sol tava boa. A carne de sol tava boa. E aí foi com que eu consegui comer, meus amigos. Aí eu enrolei, misturei ali o arroz. Tinha feijão. Eu acho que era a feijoada mesmo lá que estava sendo servida. Eu sei que eu botei lá um arroz com feijão e comi com essa carne de sol e salada, mas o peixe ficou todo na mesa. O peixe ficou na mesa. Nem eu nem a mulher de Honório comemos. Aí eu lembrei, a mãe dele e o Honório, eles comeram foi peito de frango. Tipo peito de frango grelhado. E eu comi essa carne de sol. Mas escuta bem, na hora que eu fui pagar, né? Eu falei, vamos. Aí ela pegou lá um papel, que eu ia pagar só o meu consumo, né? Meus amigos, ela cobrou, ó, vamos estabelecer aqui, foi 80 o primeiro pedido, né? Quando eu pedi a carne de sol, ela botou 120. Ou seja, já deu R$ 200 aí na conta, né? Aí eu falei, aí tava a proprietária, né? Era a própria senhora lá, a proprietária do local. E aí ela somou mais um suco. Eu tomei um suco, que eu nunca tinha tomado esse suco na minha vida e gostei muito, suco de amora. O suco de amora, delicioso. Eu sei que deu mais de 200, acho que o suco de amora foi 15 reais o copo de suco. Sempre é mais caro, né, você almoçar nesses lugares. Aí foi quando eu questionei, eu digo, minha senhora, peraí, a senhora tá me cobrando R$ 120 por uma porção de carne de sol? Eu falei, porque eu já tinha pedido, a senhora não cobrou aqui 80 do pedido que incluía o peixe frito? Eu falei, que inclusive estava estragado, né? Eu falei, tá lá na mesa, nem eu nem a mulher aqui, nós não comemos aquele peixe que estava estragado. Um gosto de podre, ruim. Eu acreditei que a porção de carne de sol era um valor, mas não isso tudo, 120. Aí ela, não sei, é porque quando você pede a carne de sol é como se fosse uma nova refeição, tá? Já é assim, é regra da casa, tá? E outra coisa, eu não vou dar. Eu falei, a senhora não poderia dar menos um desconto por conta do peixe que estava estragado? De jeito nenhum, não tem desconto não, tá? Você fez o pedido e o pedido foi servido. É 80 do peixe, mais 120. Pessoal, eu paguei. Foi um negócio tão sem nexo assim. Eu paguei 120, sendo que não foi servido uma nova refeição. Ela não trouxe uma carne de sol frita com mais arroz, com mais farofa, com mais salada. Não, ficou valendo o que foi da primeira vez. Eu me senti roubado. Eu fui roubado ali naquela situação. Roubado, assim, na cara dura. Bora, o senhor vai pagar no crédito? No Pix? Qual é a forma de pagamento? E ela já estava agoniada ali para fazer logo o pagamento. Assim, é a situação que a gente fica assim, o que é que eu faço aqui? Eu compro uma briga aqui, armo um barraco aqui dentro, chamo a polícia logo, bota para quebrar, ou eu pago, aceito o prejuízo e para não ter a briga? Para não ter a briga, primeiro que não fui eu que escolhi para aquele lugar, né? Eu não escolhi para aquele lugar. Foi escolha dos meus amigos. Aí eu também não quis, eu não sei qual era o nível de amizade que ela tinha citado que já tinha ido outras vezes lá, né? Não, tudo bem. Fui lá e paguei. Passei no cartão, né? Passei no crédito. Mas quando a gente estava voltando, eu falei eu conversei com o casal, né? Eu falei assim, isso já tinha acontecido outras vezes que vocês vieram. Eu falei, porque aquela mulher nos roubou. Ela roubou na cara dura. Tanto a sacanagem de servir um peixe podre, como também ela ter cobrado na porção. Ela cobrou mais caro na porção de carne de sol do que a porção do peixe. Foi roubo, assim, descaradamente. Não, a gente já tinha vindo aqui, isso nunca tinha acontecido, Vitor, nunca. E aí eu falei para ele, meu amigo, eu posso até vir aqui, mas pelo amor de Deus, não me traga ali de novo, não. Falei, nunca mais. Falei, não quero. Pessoal, eu queria voltar um pouquinho atrás. Olha, eu tomei um café. Vamos lá, eu vou fazer uma contabilidade aqui, porque vai ter um momento aqui que eu conversei uma coisa com eles sobre negócio de gastos, né? Eu tomei um café da manhã, que esse café da manhã, se a mulher não tivesse errado lá as contas, ia dar acho que o meu e o dele, né? Somando nós dois, ia dar uns R$ 100 esse café da manhã. Mas ainda paguei 40. Imagine assim, um pão na chapa, sei lá, um pão na chapa com presunto e queijo e um copo de suco. Foi o que a gente comeu.
paguei R$ 40. Nós fomos para um bar, só do meu bolso saiu 70. Eu gastei uns R$ 70 ali com umas porçãozinhas de batata, isso ajudando com a minha parte ali, né? Batata frita, frango frito, um refrigerante. Esse almoço me custou mais de R$ 200. Pessoal, isso foi o quê? No domingo, né? Aí a gente chegou já de tarde, sei lá para as 3 da tarde, ainda passamos por um drama lá, tava chovendo muito. A gente almoçou debaixo de chuva lá. Uma encosta, deu um deslizamento de terra que aí não passava. Eu lembro que a gente teve que ficar esperando um grupo lá tirar na pá para poder. Não foi muito, um grande desmoronamento, não. Coisa pouca, mas impediu ali a passagem. Nós saímos caminhando num barro liso, no meio ali de pé, pro Honório passar com o carro, para depois entrarmos no carro, né? Aí me deixou lá na hospedagem, falei, não, eu vou dormir, eu vou descansar aqui um pouquinho. Cedo da noite, umas 7 horas, você me pega aqui. Aí, qual era a programação da noite? Eles queriam me levar num restaurante de comida japonesa. Aí foi a hora que eu falei, eu falei, Honório, deixa eu te explicar aqui uma coisa, meu amigo, assim, na boa. Eu falei, eu tô fazendo essa viagem. Eu falei, mas assim, talvez tu olhe assim, Vitor tá viajando, ele tá cheio da grana, né? Eu vejo assim que você tá me levando só em lugares que é caro, meu amigo. Padaria caro, barzinho caro, restaurante caro. Eu falei, não, eu digo, aí tu falando dessa comida japonesa, eu já tô até imaginando. Eu digo, lá na minha cidade tem isso aí, qualquer coisinha é R$ 300, 500 para comer num restaurante japonês. Eu falei, não, vamos caçar um lugar assim mais em conta. Eu falei, quando eu tô nessas viagens, eu caço o lugar mais barato mesmo. Eu falei, eu não ostento muito, não. Uma vez, tipo assim, tô numa praia, eu paguei R$ 200 no almoço aqui, de boa. Mas, tipo, café da manhã, almoço e janta, só em lugar caro, pra mim pesa. Ele, não esquenta, até porque quem vai comer mais é eu, minha esposa e minha filha. A gente vai te levar lá pra tu experimentar. Tu vai provar. Se tu prova do que a gente vai pedir, se você gostar, aí você faz o seu pedido. Então, beleza. Meus amigos, eu já tava... Olha, é um pessoal que eu não vejo eles sendo rico. O Honório, ele trabalha muito, sabe? Mas não acho que... Há muito tempo atrás, uma vez, ele me falou que quando ele tirava muito, ele tira uns 4 mil por mês líquido. A mulher dele... Essa ocasião eu não perguntei, mas teve um tempo que ela estava trabalhando de vendedora. Eu falei, não pode, como é que... Só porque eu estava lá, vai ostentar... Pessoal, mas saímos à noite, fomos para esse restaurante japonês. Quando chegou lá, a mulher dele não quis... Olha, outra situação. A mulher dele não quis sentar do lado dele, veio sentar do meu lado. Ele ficou do lado da filha e ela sentou do meu lado e ela pegou o cardápio. Não, deixa eu te explicar aqui, amigo, eu vou... Aquela mulher... Olha, se eu fosse um talarico, eu acho que eu pegaria facilmente aquela mulher. Porque, assim, ela tem umas atitudes, pra mim, um tanto suspeitas, sabe? Ele tava ali de frente comigo ali, ela foi me mostrando lá, olha, tem esse aqui. Ela falou, tu nunca comeu? Eu vou te indicar esse aqui, ó. Pede esse aqui é frito, esse aqui é com camarão. Eu falei, não, pessoal, foi uma situação que eu passei uma vergonha. Eu vou contar esse episódio aqui pra vocês. Eu passei uma vergonha lá em Cachoeiras. Ela me indicou, aí eu falei assim, não, então, ela disse, cada pedido, cada porção vem 4. No mínimo, acho que era 4. Era 4. Tem esse aqui de 4, tem esse de 6, tem esse de 8. Mas o pedido mínimo é o de 4. Ela falou, tem esse aqui. Eu sei que um era frito. E tinha um outro que era um arroz. Ela falou, o arroz ele é doce, tá? Só te informar, o arroz ele é temperado com açúcar. E aí ele vem com camarão no meio. Aí, eu tô ali sentado na mesa, com pouco a pessoa serve parecia uma grade assim, como se fosse uma escadinha na forma triangular. Cheio, sabe, cheio mesmo ali. Aí eles começaram a comer e eu tô sentado. Aí serviram outra bandeja. Ela pediu muito, sabe, Veio essa escadinha, veio outras bandejonas e veio outra. E eles comeram. E ela, prova aqui, pega esse aqui pra tu experimentando. De repente, colocou na mesa ali uma bandeja que
Eu vi uns fritos, tava bem bonitinho assim, douradinho, não, dava os aspectos assim como se fosse uma massa de coxinha de pastel. E tinha outro que era um arroz com um camarão em cima e um creme cheddar em cima. E eu, na hora, o certo era eu ter perguntado, esse aqui é o meu? Você sabe se esse aqui é o meu? Eu bati o olho, eu deduzi na hora, eu falei, esse aqui é o meu. Aí eu já puxei a bandeja pra cá e comecei a comer, né? Eu pedi um outro prato também, que foi o que eu mais gostei, é um macarrão. Parece uma sopa, tem um nome aquilo lá, mas eu não lembro agora. Era um macarrão com verduras cozido. E aí vinha o molho, eu poderia botar sal, eu botava o que eu quisesse ali pra temperar mais ainda, dar o sabor, né? Eu falei, não, eu quero com sal mesmo. Aí comecei a comer. Eu achei estranho porque eu tava com a bandeja aqui e eu tava comendo e ela de hora em quando ela vinha com um palito ali, ela espetava ali, botava no prato dela, a menina dele vinha, tirava do... Eu digo, estão pegando do meu pedido aqui. O que fez eu cair a ficha foi porque tinha o fritinho lá, quando eu olhei eu vi que tinha muito no prato. Mas eu não comi muito não, pessoal. Talvez eu tava comendo a terceira unidade ali que eu tava consumindo. Quando eu olhei, aí eu fiz uma pergunta pra ela, eu falei assim, eu tinha pedido 4, não foi? Eu falei, por que veio esse tanto? Eu falei, você fez o mesmo pedido do tanto que eu fiz? Eu falei, porque o meu era só 4. Aí ela disse, não, o teu ainda tá vindo ainda, não chegou ainda não, esse aqui é um pedido meu. Ô, meus amigos, quando essa mulher falou isso, minha cara rachou de vergonha, eu olhei assim pra ela, eu digo, como é que é? Eu digo, esse aqui não é o meu. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, eu tô comendo pensando que é o meu. Eu falei, você não... Eu digo, tu lembra que eu fiz um pedido, um era de arroz com camarãozinho, eu vi o camarão em cima, o outro era frito. Eu digo, eu já achei que era o meu aqui. Pessoal, mas eu disparei. Mas assim, não foi uma coisa, o fim do mundo, como se eu tivesse cometido um crime. Eu disparei, foi a rir, sabe? Eu falei, Honório, eu vou te dar uns cascudos, cara. Eu falei, tu viu que não era o meu pedido aqui, tu vendo todo. E eu tava vendo esse negócio aí, tu puxou o prato aí pro teu lado e já tava... E aí ela, não, mas não esquenta não, tu tá gostando, você gostou? A intenção nossa era, a gente trouxe aqui mesmo foi pra isso, pra tu provar, pra tu experimentar, não se preocupa com meu Deus, mas eu falei, eu não sei nem o preço disso aqui. No final eu negociei, a gente entrou num consenso, né? Eu falei, ó, tu vê o que foi que o tanto lá que eu consumi do pedido de vocês, e aí tu lança na comanda lá pra eu pagar. Na hora lá você me fala quanto que deu que eu pago. Depois chegou o pedidozinho que eu fiz lá, eu meio que troquei com ela, né? Ela acabou ficando com o pedido que eu tinha feito e que eu consumi mais do outro, comi o macarrão. Mas olha, para vocês terem uma ideia, o meu consumo, macarrão e os pouquinho lá que eu tinha pedido, deu uns R$ 65. E o deles 3 deu mais de 600, meus amigos. Esse povo encheu a barriga de comida japonesa, ainda sobrou foi muito, arrumou tudo lá, acho que é dando umas marmitas, botou dentro de uma sacola e eles trouxeram para comer em casa. Mas assim, mesmo o meu amigo gripado, mesmo chovendo muito, mesmo com o prejuízo de praticamente R$ 200 que eu tive lá no restaurante, foi muito bom. Foi muito, muito bom. Eu falo assim que de tudo que eu aproveitei, para mim o passeio em Cachoeiras de Macacu foi muito melhor do que o que eu aproveitei no Rio de Janeiro, na casa dessa minha tia. Muito melhor. E ela, ainda de noite, a gente comendo lá, ela falou, olha, se programe, vem passar o carnaval. Ontem eu conversei com o Honório, ontem eu conversei com ele, eu tô com uma pontuação boa aqui na Smiles, que eu vou perder. Mês passado eu já perdi 5.000 pontos. É uns pontos que a gente vai jogando lá, mas não dura muito, sabe? Não dura. Aqueles pontos de bônus, tipo, eu lanço os pontos do cartão pro programa e tem uma bonificação. Aquela bonificação só dura 6 meses, por exemplo. Aí já expira. Eles criam sistemas que nunca favorecem muito a gente. Parece-me que quem é cadastrado no clube, né? O clube de pontos Smile, dura mais os pontos, mas eu não sou cadastrado, né? Eu pego lá os pontos do cartão. Uma vez um rapaz aqui do banco, ele me falou isso. Ele falou, só compensa tu pegar essas bonificações se você tá faz o plano mínimo. Lá que aí dura mais tempo, né? Acho que 3 anos, 5 anos. Você tem mais tempo para usar os pontos, as milhas, né?
Eu tô com uma pontuação que dia 9 expira. Eu fiquei, caramba, eu vou perder esses pontos. Aí ontem eu tava olhando, se eu quisesse ontem ter emitido, dava pra me tirar a ida, em janeiro. Dava pra tirar a ida, ainda pagando uma diferencinha de cento e poucos reais lá. Acho que é a taxa de embarque, alguma coisa. Mas dava pra tirar a ida. Aí ontem eu entrei em contato, eu falei, rapaz, eu tô aqui, eu digo, me deu vontade de tirar. Ontem eu simulei pra ir pro Nordeste, com essa pontuação. É 21 mil pontos. Recife, eu simulei Recife, Natal, Fortaleza, mas é muito caro. Eu teria que ter mais pontos, eu teria que ter de 30 mil pontos para cima, para emitir só o trecho de ida, né? Exatamente por causa da época, mês de janeiro, dezembro, janeiro, né? Mas para o Rio eu consegui uma pontuação mais baixa. E ele já me chamou. Aí eu falei, eu digo, ó, sua mulher me chamou para ir no carnaval, mas eu não animei muito não, porque carnaval é muito. Eu falei, eu vi um pessoal, eu já vi pessoas na internet falando que o pessoal da capital desce pros interiores, né? E aí fica muito aglomerado. Aí ele falou assim, Vitor, mas o carnaval aqui de Cachoeiras não é um dos melhores carnavais que tem aqui. É muito tranquilo, muito de boa. Eu fiquei de pensar, né? Falei pra ele que eu ia pensar, mas eu propus, de repente, eu ir lá em janeiro. Eu falei, eu acho que eu vou tirar aqui essa passagem, de repente eu vou pra aí em janeiro, passar uns 2 dias aí em outro lugar que seja melhor pra mim curtir uma praia. Não tirei ainda, tô avaliando, né? Mas se eu quisesse já deixar garantido o trecho de ida, dá pra fazer com essa pontuação que eu tenho. E eu tô pensando seriamente em fazer isso, porque o passeio que eu fiz no ano passado não foi muito bom, não. Principalmente a parte de praia. Eu posso dizer pra vocês que eu não curti praia. Eu fiz uma programação, vou pro Rio de Janeiro para me curtir as praias. Não curti praia. Eu fui um dia só. Acho que foi um dia antes. No dia de eu vir me embora. Tipo, eu ia me embora de madrugada de tarde. Eu consegui ainda curtir um pouquinho ali a praia do. Não, não, minto. Eu fui 2 dias. Eu fui na Praia do Recreio e depois eu fui na Praia do PP. Mas foi tudo muito. Não foi muito demorado. Pessoal, eu gravei quase 2 horas aqui, né? 1 hora e 52 minutos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar essa gravação aqui. E amanhã eu vou dar sequência. Amanhã eu vou gravar mais uma parte. Aí talvez mais 2 horas. Eu vou almoçar agora, eu tenho que estudar, cuidar de outras coisas. Amanhã, eu acho que amanhã eu concluo. Amanhã eu consigo concluir esse restante, porque eu vou falar realmente o que foi que aconteceu. Porque aí eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Para a capital. Eu voltei na manhã de segunda-feira para o Rio de Janeiro. Aí eu vou contar o que se sucedeu nos próximos 4 dias. Ali, né? Como é que foi as minhas tentativas de passeios, enfim. E aí a gente faz o arremate aqui desse depoimento, tá? Eu fiquei pensando aqui, eu podia já ir soltando por partes, né? Parte um, parte 2, parte 3. Eu vou decidir aqui, porque vai ficar um conteúdo de 6 horas, muito longo, né? E aí eu já poderia ir adiantando. Eu poderia ir adiantando. Se eu decidir, eu já boto a parte. Acho que eu já vou botar a parte um hoje, tá? Já faço a edição e jogo lá. Meu muito obrigado aí a quem me ouviu. Amanhã eu dou sequência aqui.